Essa gravada aí, a Brisa começa. Olá a todos e a todas. Hoje, segunda-feira, dia 29 de novembro de 2021, às 16h06, iniciamos a mais uma edição do Diálogo com o Pesquisador, sendo esta a nossa última edição do ano, né? Esta reunião será gravada e disponibilizada no YouTube. Solicito que quem concorda permaneça como está e quem discorda se manifeste verbalmente. Não havendo nenhuma manifestação, considero aprovada a gravação, né? O nosso encontro de hoje, teremos o prazer de receber o nosso professor Eduardo Góes Neves, graduado em História pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor pela Universidade de Indiana e livre docente pela Universidade de São Paulo. Professor titular do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, onde é diretor. Aproveito o ensejo para agradecer a participação de todos e todas presentes. Informo que o diálogo acontece da seguinte forma: o convidado realiza uma fala durante aproximadamente meia hora, ou um pouco mais, ou um pouco menos, e quem desejar fazer perguntas, faça inscrições no site com a palavra, ou no chat com a palavra inscrição, ou levante a mãozinha após a fala do professor. Professor, seja bem-vindo e damos início ao nosso diálogo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Brisa. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde a todas, todos e todas. Queria dizer que é um prazer estar aqui, é uma honra ter recebido esse convite para conversar com vocês. Só uma coisa, Brisa, eu sou vice-diretor do museu. O diretor é muito meu amigo, o professor Paulo de Blas, mas o diretor é ele, eu sou vice-diretor. A gente trabalha muito bem juntos, mas ele é o diretor. Mas obrigado pela apresentação e, uma vez mais, obrigado pelo convite para fazer essa fala. Como a Fabiana mencionou um pouco antes da gente entrar no ar aqui, né? Não é uma coisa muito normal que a gente seja convidado para fazer, para fazer uma fala com uma espécie de visão, né? Retrospectiva da nossa trajetória. Então, eu achei esse desafio muito interessante. Ele me permitiu, fiquei pensando nesses dias e tomei algumas notas hoje de manhã, né? Para organizar minha fala. Mas eu achei que seria interessante organizar essa fala para tentar trazer o quê? Qual perspectiva? Eu acho que a perspectiva de alguém, falando para um público aqui de arqueólogas e arqueólogos, né, de estudantes ou colegas também, de alguém que se formou em arqueologia na década de 80. O ano que vem, daqui a 2 anos, em 2023, eu vou completar 40 anos da época que comecei a estagiar como arqueólogo. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso agora. Então, assim, esses quase 40 anos, esses quase 39 anos, me dão uma perspectiva que, assim, eu acho que me permitem fazer uma espécie de comparação, entender o que aconteceu na arqueologia nessas últimas décadas e talvez emitir algumas opiniões, algumas impressões sobre esse processo. É óbvio, e todo mundo percebe que a arqueologia no Brasil mudou muito de 40 anos para cá. E eu acho que ela mudou para melhor. Eu vou dizer logo de cara para vocês, né? Eu costumo falar isso para os meus alunos e alunas, eu acho que a arqueologia nunca foi tão interessante, em geral, como uma disciplina no mundo inteiro, e aqui no Brasil como ela é agora. Às vezes a gente ouve as pessoas dizendo, na minha época era mais legal, né? Eu acho que não. No caso da arqueologia, a arqueologia é mais legal agora. Então, quem está começando, quem está estudando, está se formando, ingressando na vida profissional, vai encontrar um campo muito mais diversificado, muito mais dinâmico, muito mais plural do que eu encontrei há 40 anos atrás. Quando eu digo isso, eu não quero faltar com respeito aos mestres que eu tive naquela época, e mestres que são pessoas fundamentais, inspiradoras e muito importantes, vou falar deles aqui. Mas o campo da arqueologia era muito menor aqui no Brasil naquela época do que ele é hoje em dia. Então, eu acho que houve um crescimento quantitativo, que é muito bacana, mas houve a qualidade das pesquisas que nós fazemos, né? Um exemplo disso são os inúmeros não, pelo menos os vários novos programas de graduação e pós-graduação que existem hoje no Brasil e não existiam. Quando eu comecei a estudar arqueologia, por exemplo, não existia a possibilidade, tirando o curso de graduação da Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, que foi muita gente boa, importante, que tem relevância na arqueologia, né? Mas fora o curso da Estácio de Sá no Rio de Janeiro, não havia possibilidades de formação na graduação em arqueologia. Então, eu vou fazer, né, como bom arqueólogo, assim, vou tentar fazer uma estrutura mais ou menos cronológica nessa minha fala para contar um pouco essa história. É uma conversa muito informal
e acho que ela vai ficar mais rica ainda se a gente puder bater um papo e discutir algumas coisas com mais clareza depois, tá bom? Então, como eu falei para vocês, quer dizer, eu comecei a estagiar em arqueologia no mês de março de 83, foi o mês que eu entrei na faculdade. Eu tive uma sorte, quando eu estava na graduação, quando eu estava no colégio ainda, eu tinha esse sonho de querer fazer arqueologia, lia os livros de aventura, aquelas coisas de moleque, achava legal pra caramba, mas eu tive a sorte de ter talvez o melhor amigo do meu pai, um dos grandes amigos do meu pai, ele é primo da Niede Guidon. E a mãe dessa pessoa, a dona Dalva, desse amigo do meu pai, ela era muito próxima da Niede. A Niede perdeu a mãe dela, acho que muito jovem, e a dona Dalva, essa senhora, ela teve um papel muito importante na formação da Niede. Eu não conheço a Niede pessoalmente até hoje, mas eu fui ver a Niede falar sobre arqueologia quando eu estava no colegial ainda. Fui ver uma palestra dela na Aliança Francesa, lá em São Paulo, no Butantã. E quando eu vi aquilo, e eu via, né, sabia que ela era prima de um grande amigo do meu pai, eu falei, puxa, existe essa possibilidade de alguém fazer arqueologia aqui no Brasil. E a Niede é uma figura muito inspiradora para todos nós, né? O trabalho de pesquisa e o trabalho, né, com as políticas públicas que ela tem feito, que ela faz até hoje, são impressionantes. Acho que é um exemplo para todos nós. Então eu vi, assim, quando eu era molecão, sei lá, de 15 anos, com 15 anos de idade, eu falei, puxa, existe um campo que é arqueologia e alguém pode viver de arqueologia, né? E ainda naquela idade, muito jovem, né? A Niede dizendo, naquela época, eles tinham que acampar na região de São Raimundo Nonato, isso foi no começo dos anos 80, né? Eu achava isso mais legal ainda, né? Puxa, que legal, existe arqueologia, você pode ir lá para lugares remotos, ficar acampado. Eu falei, puxa, é isso que eu quero fazer na minha vida, né? Trabalhar com uma coisa que junta dois prazeres que eu tinha naquela época, que era o interesse pelo passado e também a vontade de viajar pelo Brasil, conhecer o Brasil, ir para lugares, né, que normalmente a gente não... Eu sou de São Paulo, sou paulistano, e a gente sabe que, né, existe uma visão muito estereotipada até hoje sobre o Brasil fora de São Paulo, que é reproduzida lá em São Paulo. Eu estou aqui em Rondônia agora, né? E eu sempre tive interesse em conhecer esse outro Brasil, que me parecia muito mais interessante que aquele Brasil ao qual eu era exposto como jovem lá em São Paulo. Então eu falei, puxa, tem um caminho que é a arqueologia e dá para seguir esse caminho. E foi o que eu fiz. Eu entrei na faculdade, no curso de História, porque não havia em São Paulo graduação em arqueologia. Eu entrei na faculdade com 16 anos, fiz 17 logo depois, no mês de março, né? E eu comecei a estagiar logo de cara. No primeiro mês, no primeiro ano, eu falei, não, eu quero fazer estágio de arqueologia, né? Meus pais, naquela época, falaram, você está louco, arqueologia não existe. Eu fiz até um acordo com meu pai, eu fiz direito também. Durante um ano eu fazia direito na PUC, em São Paulo, e História na USP. Eu fiz um ano de direito, terminou o primeiro ano, falei, pai, fiz um ano, não quero ser advogado mesmo, né? Eu quero fazer arqueologia, porque eu comecei a fazer história e estágio logo no primeiro mês, no primeiro ano. E eu tive muita sorte de ter sido acolhido pela doutora Solange Caldarelli, que ainda não era doutora naquela época, estava fazendo seu doutorado lá no Instituto de Pré-História da USP, que não existe mais, e que tinha como colega no IPH o Walter Neves, que é uma figura muito conhecida na arqueologia hoje em dia também. Então eu fui estagiário da Solange, mas trabalhei muito com o Walter também. Isso em 83, eu lembro que eu fui para campo pela primeira vez já no segundo semestre de 1983. E naquele grupo havia um monte de gente que hoje em dia faz coisas muito interessantes, que eram estagiários, trabalhavam no museu, como é o caso da Cristiana Barreto, a Kika, né, que tem um trabalho maravilhoso na Amazônia, como é o caso do meu colega Paulo De Blasis, que é diretor do MAI hoje em dia, a professora Cristina Bruno, que era uma jovem. A Cristina acho que não era contratada ainda pela USP, mas já trabalhava como técnico, ou tinha sido recém-contratada ali pelo IPH, mas tinha uma turma naquela época muito dinâmica e que estava envolvida em pesquisas, né? A Solange e o Walter, naquela época, no começo dos anos 80, estavam tentando trazer, não eram os únicos, obviamente, eu estou falando aqui, gente, uma perspectiva de quem estava em São Paulo, né, no início dos anos 80. Naquela época a gente viajava muito pouco, né? A gente sabia dos outros grupos de pesquisa de arqueologia no Brasil, mas a gente não, era muito caro viajar, era muito mais difícil, não tinha celular, nada disso, obviamente. Então, os grupos locais eles eram muito isolados. Então, eu vou falar daqui no começo uma perspectiva paulistana, digamos assim, mas não porque eu acho que era a única arqueologia que havia no Brasil naquela época, de jeito nenhum, pelo contrário. Né? A arqueologia no Rio, naquela época, era muito mais dinâmica do que em São Paulo. Havia vários centros de formação e de pesquisa. Né? Eu vou trazer aqui a minha perspectiva específica de São Paulo nessa época. Mas o que eles queriam fazer, Solange e Walter, era tentar aplicar os princípios da arqueologia processualista, que naquela época ainda era a nova arqueologia. Né? Hoje em dia não é mais nova arqueologia, mas eu lembro que logo de cara, eu não sabia ler inglês, nada disso. Eles me disseram, você vai ter que ler,
passando coisa do Binford para eu ler esses autores que são chatésimos, na verdade, né, eu acho. Mas tive que ler esses caras para entender, não conseguia entender nada, na verdade, era tudo confuso, mas assim, era aquele ritmo que quem conhece a Solange e o Walter imagina, né, mas isso assim, me permitiu desde o começo, então desde o primeiro ano da graduação, eu tive esse acesso à arqueologia no laboratório e no campo, apesar de não ter tido uma formação na graduação em arqueologia, fiz história, né? E isso foi uma oportunidade muito interessante. Eu não fui um bom aluno na graduação, no curso de história. Eu fiz em 4 anos, terminei direitinho, como eu trabalhava, dava aula também, né? E fazia estágio, mas eu queria me formar rapidamente para poder, né, trabalhar com arqueologia. E foi assim que eu fiz. Tem uma história paralela que eu não vou contar aqui, mas a Solange e o Walter saíram da USP depois, em 85. Eu acabei perdendo o meu estágio, mas eu continuei, né, trabalhando com a Solange. E a Solange, em 1986, hoje em dia ela tem uma grande empresa de arqueologia, que é a Ciência Consultoria, né? Vocês devem conhecer, alguns devem ter trabalhado com a Solange já, mas o primeiro grande projeto de consultoria que a Solange fez foi no Rio Xingu, nas usinas do Rio Xingu, Babaquara e Cararaú, que não foram construídas hoje em dia, onde tem Belo Monte, né? Aquela usina que é muito polêmica, vou falar sobre isso mais para frente. Mas por causa desse contato com a Solange, surgiu para mim a oportunidade de trabalhar, de ter um primeiro acesso à arqueologia da Amazônia. Mas antes mesmo da Solange ter pego esse contrato, isso foi em 86, eu estava na graduação ainda. Em 85, eu fui para Belém do Pará. Eu peguei um ônibus em São Paulo, fiz uma viagem de 2 dias até Belém, conheci a ilha de Marajó, peguei um barco, fui até o Marajó, viajei até o Maranhão, fui até a Piauí, fui até 7 cidades. Eu fiz uma viagem, eu queria muito conhecer o norte do Brasil, o norte mesmo, na região norte do Brasil, e fiz essa viagem, e lá, quando eu estive em Belém, eu fui conhecer o Museu Guild, que é uma joia da ciência brasileira, que vocês devem conhecer. O Museu Guild foi fundado em 1866, ele tem 155 anos. E até hoje, né, como eu falei anteriormente, é uma joia da ciência brasileira. E no Museu Guild eu tive a oportunidade de conhecer, de primeira mão, aquelas coleções, os objetos arqueológicos da Amazônia sobre os quais eu tinha lido, né, visto em catálogo, aquelas fotos em preto e branco naquela época, né? Mas quando você vai lá, quando eu fui ver a exposição do museu e vi aquelas peças maravilhosas, aquelas urnas marajoaras, a cerâmica tapajônica, eu falei, cara, isso é maravilhoso, né? Como é que eu fazia arqueologia em São Paulo? Que é uma arqueologia interessante, caçador-coletor, muito bacana, né? Sítios muito superficiais, tem coisas muito legais até hoje sendo feitas ali, mas quando eu vi aquilo, a riqueza daquele material, eu falei, puxa, eu quero fazer alguma coisa com a arqueologia amazônica. Eu tinha esse interesse já. Quem fazia arqueologia amazônica naquela época eram basicamente, nós tínhamos alguns grupos, né? O pessoal do Museu Guild, o Mário Simões estava vivo ainda, uma figura muito forte ali. Ele contratou uma série de jovens arqueólogas na época, né? Edith Pereira, Vera Guapindaia, o Marcos Magalhães, né? A Dirce Kerner, uma turma recém-saída da graduação, que estava com o maior gás trabalhando ali, são minhas amigas e amigos até hoje. Nós tínhamos o Eurico Mira trabalhando aqui em Rondônia, um trabalho meio solo que o Eurico fazia, né? Meio Indiana Jones. Ele ficava bravo quando eu falava isso para ele, que ele era o Indiana Jones, o verdadeiro Indiana Jones brasileiro. Ele não gostava disso, mas ele era o Eurico era aquele cara que ia para o campo sozinho, né? Que tinha tido mais de 30 malárias, e tinha orgulho das malárias que tinha tido. E nós tínhamos o pessoal do IAB, do Rio de Janeiro, o professor Ondemar Dias, que trabalhava aqui no Acre, no Rio Purus também. Mas a arqueologia amazônica, se a gente pensar no tamanho da Amazônia, ela era relativamente, apesar dos trabalhos serem muito bons, e hoje eu estou aqui em Rondônia, em parte graças ao trabalho pioneiro que o Miller fez aqui, né? Seguindo os passos que ele abriu aqui, mas face à dimensão que a Amazônia tinha, a gente tinha poucos grupos de pesquisa organizados. Quando a Solange pegou esse projeto, em 86, eu falei, foi uma oportunidade que eu tive pela primeira vez de ter contato com arqueologia de campo na região do Rio Xingu, da Volta Grande do Rio Xingu. E assim, de novo, eu venho de São Paulo, né? Eu olhava para o Rio Tietê e para o Rio Pinheiros, em São Paulo, aqueles rios que a gente conseguiu matar lá em São Paulo. Quando eu vi o Rio Xingu pela primeira vez, eu falei, cara, era outra escala, era outra dimensão, era outra coisa, assim, né? Os sítios eram muito maiores, a cerâmica super elaborada, né? Mapear um sítio era uma coisa difícil, porque era coberto por floresta. Então, havia um desafio que era prático, eu acho, metodológico, digamos assim, que era muito grande. O que eu vim perceber depois é que havia um debate intelectual que era muito importante na arqueologia amazônica, que é um debate que foi criado pelos autores que trabalharam ali antes de nós, pessoas como a Betty Meggers, como o Donald Letra, o próprio Mário Simões, Ondemar Dias, Eurico Miller, José Brochado, uma geração de arqueólogos
que às vezes tinham relações muito animosas entre si, nem sempre era um debate muito amistoso, mas que criou um debate que, de certa maneira, fertilizou um campo de conhecimento, que era o campo que até hoje a gente segue na arqueologia amazônica. Que era o quê? Basicamente entender qual que era o tamanho da população indígena na Amazônia na época da chegada dos europeus. Tinha muita gente ou tinha pouca gente aqui? E qual foi a relação que esses povos desenvolveram, estabeleceram com a natureza? Existe uma linha conceitual que é muito forte hoje aqui na Amazônia, que é a ecologia histórica. Eu vou falar um pouco mais sobre ela daqui a pouquinho. Mas essa linha teórica, que é tão importante, ela estava sendo gestada, né? Estava sendo gerida naquele momento por autores que estavam em Belém naquela época. Então, quando eu me formei em 86, eu fui morar em Belém para trabalhar nesse projeto, né? Era uma parceria com o Museu Guild, e eu fui trabalhar lá no Museu Guild e fiquei, vou contar o que aconteceu daqui a pouquinho, mas foi uma, né, de novo, estar em Belém nesses anos foi uma coisa muito importante para a minha formação, já depois da graduação. Uma outra coisa muito importante que aconteceu, acho que marcou a minha geração de arqueólogas e arqueólogos, né, que nasceu nos anos 50 e nos anos 60, foi o curso de etnoarqueologia, organizado pela professora Tânia Andrade Lima, professora Emil Wüst, professor Piano Bezerra de Menezes e o professor Tom Miller, que aconteceu em Curitiba, no Museu Paranaense, em janeiro de 1987. Essa ideia, o Walter e a Solange tiveram uma participação importante na concepção desse curso também. O que eles fizeram? Conseguiram dinheiro e levaram 30, então, jovens arqueólogos naquela época, 1987, há 35 anos atrás, quase, e nós passamos um mês lá em Curitiba, sendo massacrados, no bom sentido, pela Irme, pelo Piano, pelo Tom Miller e pela Tânia. Era todo dia aula, aulas, né, expositivas, e à tarde era aquela bibliografia assustadora, assim, né, que a gente tinha que ler um monte de coisa. A Irme era muito brava, né, a Tânia, todo mundo morria de medo deles, mas excelentes professoras, aprendi muito com elas, e a gente tinha que ler o Piano, né, tinha que ler e estar pronto no dia seguinte, e era discussão. E esse curso de etnoarqueologia foi uma experiência, mais ou menos como aquele ritual de iniciação que a gente vê em alguns grupos indígenas aqui da Amazônia, que o cara tem que botar a mão numa luva cheia de tucandeira, com aquela formiga, né, que você sofre, é uma dor horrorosa, onde você sai transformado daquilo, né? E esse curso de etnoarqueologia, para mim, foi uma experiência formativa, transformadora, né? Eu aprendi muita coisa que não tinha aprendido na graduação, apesar de ter aprendido muito com a Solange e com o Walter, eles me ensinaram muito, óbvio, né? Mas aprendi mais ainda nesse curso. E, mais do que isso, eu criei uma rede de amizade e parceria com pessoas que são minhas amigas e amigos até hoje, né? Por exemplo, a professora Márcia Bezerra de Almeida, que é uma grande amiga minha, uma parceira, uma pessoa cujo trabalho me inspira até hoje. Eu conheci a Márcia nesse curso, ela era recém-formada, já dava aula na Estácio, né? Era se formada há pouco tempo, né? Márcia estava lá, Paulo Zanettini, que tem um trabalho importante na Bahia, em Canudos, estava lá, Renato Kipnis, estava fazendo esse curso, Maria Lu Sapadi, que já faleceu, estava lá, Dirce Kern, Beatriz Thyssen, né? Vou esquecer, né? Porque já faz 35 anos, mas um monte de gente bacana, né? Que estava lá e que teve muitos estão envolvidos até hoje, muitas com arqueologia. Então, esse curso foi legal porque ele foi uma possibilidade de aprendizado muito grande e também a formação de uma rede de relações que perdura até hoje. Bom, isso em 87, né? Estou tentando seguir a cronologia aqui. Aí fui para Belém e lá em Belém eu tive a sorte de conhecer alguns professores que também me inspiraram muito, que foram o William Ballet, o Bill Ballet, como é conhecido por nós, que é um grande antropólogo, norte-americano, estadunidense, mas que viveu muitos anos aqui no Brasil, fala português, trabalha até hoje aqui no Brasil. O William Ballet, que estava recém-doutor naquela época, né? E vivia em Belém e dava aula no Museu Guild. E o Darryl Posey, também, que era um outro antropólogo americano, que também vivia em Belém naquela época, tinha vivido anos no Maranhão, depois tinha se mudado para Belém. O Danny Moore, que é um outro cientista norte-americano, um grande linguista, que vive até hoje no Brasil, em Belém. O Danny, né? Essa turma toda estava em Belém, isso também é 35 anos atrás, né? E recém-doutores, e esses caras estavam em Belém naquela época e tinha um ambiente muito rico de troca de ideias, assim, e essa tal da ecologia histórica estava sendo formada naquele momento. E nós, alunos que estávamos por ali, recém-formados, éramos as cobaias desses professores da gente, cobaias no bom sentido, que estavam testando essas ideias, né, você pega um cara recém-formado, que a arqueologia é uma coisa que apaixona muito a gente, né? A gente se envolve, quer aprender, quer ler, quer discutir, né? E eu morava com o Paulo Jobim, professor Paulo Jobim, que é professor
na Federal do Sergipe, a gente dividia o mesmo apartamento em Belém, né? Então a gente trabalhava durante o dia muito, fazia os cursos, tomava cerveja à noite, discutia arqueologia, resolvia os problemas da arqueologia do Brasil. Era uma época de transição democrática no Brasil, né? Final da ditadura, né? Então tinha uma promessa de alguma coisa nova acontecendo. E as ideias da ecologia histórica, elas são muito importantes porque elas eram uma crítica ao chamado determinismo ambiental, que era o grande paradigma teórico da arqueologia amazônica naquela época. A ideia de que sempre teve pouca gente na Amazônia, porque o meio ambiente amazônico seria um ambiente inóspito. Solos muito ruins, pouca proteína, que dificultaria a presença humana indígena no passado. E o que diziam esses autores, baseados na ecologia histórica? Que, na verdade, a relação entre os povos indígenas, os povos da floresta, também hoje em dia quilombolas, ribeirinhos, e o ambiente amazônico, é uma relação dinâmica, diria até dialética, né? O ambiente amazônico tem sido transformado ao longo dos séculos e dos milênios pelos povos indígenas. Esses colegas, o Darrell Posa e o Bill Balé, eles são antropólogos. O Darrell já morreu, mas o Bill são antropólogos. Então eles tinham uma perspectiva sincrônica, a partir do chamado presente etnográfico. Mas eles levantavam uma bola maravilhosa para a arqueologia, que era tentar ver como é que essas relações dinâmicas se constituíram no passado, ao longo dos milênios. Então tinha um clima muito interessante que tinha um quadro conceitual que era novo e que chamava a arqueologia para participar dessa discussão. Uma coisa muito importante também que aconteceu nessa época, lá em Belém, foram os trabalhos da Ana Roosevelt, que era, naquela época, estava furando aquele bloqueio que existia de uma perspectiva mais crítica às ideias do determinismo ambiental, e a Ana Roosevelt ela conseguia financiamento. A primeira vez que eu vi um laptop na minha vida, era uma coisa que eu falei, nossa, cara, o que é isso? Devia ser um trambolho, uma mala desse tamanho, mas era um computador portátil, branco, que ela, né, e ela tinha muita grana, né, fazia puxa, me deu um branco agora, a Kitty, né, Cristiane Lopes Machado, trabalhava com ela, Maura Imásio, né, que são minhas amigas, né, até hoje, a Kitty e a Maura contavam, né, de como é que eram os trabalhos com ela. Então tinha um campo que estava se abrindo para a arqueologia amazônica. E também lá em Belém, eu conheci uma outra pessoa que foi muito importante na minha formação, que foi o meu co-orientador de doutorado, que é o Emílio Moran, que não é um arqueólogo, ele é um antropólogo, mas ele trabalha, o Emílio, até hoje. O Emílio, ele fez o doutorado dele na região da Transamazônica, entendendo o impacto, a relação dos colonos ali na Transamazônica com o meio ambiente na década de 70. Acho que ele defendeu o doutorado dele em 1975. E até hoje o Emílio, 50 anos depois, continua voltando a campo e trabalhando. Agora ele trabalha com os impactos da usina de Belo Monte. O Emílio deu um curso em Belém também, em 88. Curso muito bacana sobre antropologia ecológica e ecologia humana da Amazônia. Eu fiz esse curso com ele, conheci o Emílio, a gente, né, começou a conversar, e ele falou, por que você não vai fazer doutorado comigo nos Estados Unidos? Não havia pós-graduação ainda em arqueologia no Brasil naquela época, não havia programas de pós-graduação. E aí, bom, resumindo uma história muito mais longa, eu achei legal, eu queria ter, por causa da influência do processualismo, eu era um jovem processualista naquela época, binfordiano, assim, eu queria, né, transformar a arqueologia numa ciência. Por causa dessa influência do processualismo, eu falei, eu preciso ter uma melhor base em antropologia, principalmente em antropologia ecológica, e falei, vou trabalhar. Ganhei uma bolsa do CNPq e fui fazer doutorado em 89 lá nos Estados Unidos, né? Nessa época aconteceu uma coisa muito interessante aqui na América do Sul. Eu não fui o único arqueólogo brasileiro que saiu para fazer doutorado nos Estados Unidos nessa época, né? A Denise Chan também foi fazer doutorado em Pittsburgh, o Renato Kipnis em Michigan, a Cristiana Barreto também lá em Pittsburgh, né? E houve um movimento aqui da América Latina, né? A Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, o Robert Drennan, que é professor lá até hoje, ele conseguiu uma parceria com a Fundação Heinz, que faz o ketchup Heinz, né? E essa Fundação Heinz, ela deu muito dinheiro para o programa de pós-graduação em antropologia lá em Pittsburgh, e tem toda uma geração de arqueólogos da minha idade e mais jovens, peruanos, muitos colombianos, mexicanos, venezuelanos, que foram fazer doutorado lá em Pittsburgh. Então, eu conheci muita gente, com esse tempo que eu morei nos Estados Unidos, né, de 89 até 92, final de 92, eu conheci muita gente lá, eu ia nos congressos de arqueologia, toda uma geração de arqueólogas e arqueólogos sul-americanos que estavam fazendo doutorado nos Estados Unidos nessa época. Isso me abriu também para o mundo da arqueologia sul-americana. Primeiro que eu percebi, né, uma coisa meio óbvia, né,
que a gente é latino-americano, a gente é brasileiro, estamos na América Latina, nosso lugar na produção de conhecimento arqueológico é a partir da América do Sul e da América Latina, sem prejuízo das nossas parcerias, né, com nossos colegas de lá. E lá também, nesse tempo que eu passei nos Estados Unidos, eu conheci um grande amigo meu, que é meu parceiro até hoje, que é o Michael Heckenberger, que também fazia doutorado em Pittsburgh, né, e trabalhava aqui no Alto Xingu, já desde aquela época. O Michael é um cara com até hoje, né, nós somos muito amigos, assim, e ele é um cara com quem eu aprendi muito, em vários aspectos, porque, né, ele foi abrindo uma série de caminhos que são muito importantes para nós até hoje. Mas a grande coincidência é que quando a gente se conheceu é que eu trabalhando no Alto, queria trabalhar no Alto Rio Negro, fazendo arqueologia no contexto de terras indígenas, para tentar entender, usar a tradição oral e a arqueologia para tentar entender qual foi o impacto da conquista europeia sobre os povos indígenas na Amazônia, e o Michael queria fazer uma coisa parecida no Alto Xingu. Talvez seja o caso de explicar isso um pouco melhor. Não sei se eu estou me estendendo muito aqui, mas acho que, né, rapidinho, 1 minuto ou 2. Qual que era a ideia aqui? Né? Se a gente olhar o que a gente sabia naquela época, baseado na etnologia, nos dados etnográficos, nas pesquisas antropológicas, né? Tanto no Alto Xingu como no Alto Rio Negro, nós tínhamos sistemas, o que a gente chama de sistemas regionais interétnicos. Eram regiões, são até hoje ocupadas por diferentes povos indígenas que falam línguas diferentes, mas que têm relações de troca simbólicas e trocas materiais mesmo, né, baseadas na circulação regional de coisas que são produzidas localmente, como banquinhos, raladores de mandioca, colares de contas. Né? E a tradição antropológica daquela época, autores como Egon Schaden, por exemplo, Eduardo Galvão, né, diziam que esses sistemas regionais amazônicos, que estavam na periferia da Amazônia, né, se a gente pegar o rio Amazonas como eixo, estavam nos limites da bacia amazônica, teriam se desenvolvido como consequência do impacto causado pela chegada dos europeus. Em outras palavras, esses grupos tinham sido expulsos dos grandes rios, migrado o rio acima para o Alto Rio Negro, para o Alto Xingu, e desenvolvido esses sistemas regionais como uma consequência da história da conquista, da história colonial. Eu achava importante entender isso naquela época, por quê? Porque, seguindo as ideias da Ana Roosevelt, né, e acho que são ideias nesse sentido que estão válidas até hoje, o impacto da conquista europeia foi muito grande. Né? A gente sabe que talvez 90% da população indígena tem aparecido nos primeiros séculos, em alguns casos nas primeiras décadas da colonização. Então, entender se esses sistemas eles eram resultado da colonização ou se eles eram muito mais antigos, era uma maneira de a gente tentar, né, fazer uma calibragem dos efeitos do colonialismo para tentar entender como é que eram esses sistemas no passado. E a minha conclusão foi que esses sistemas eram muito mais antigos, que essas redes de troca, trabalhando com tradição oral também, que elas já existiam nessa região do Alto Rio Negro antes da chegada dos europeus. Bom, com o Michael também, a gente desenvolveu um projeto que foi muito importante na minha carreira, que foi o projeto Amazônia Central, a partir de 1995. A gente conseguiu um dinheiro nos Estados Unidos, eu não tinha terminado meu doutorado ainda, para desespero do meu orientador, né? Mas a gente conseguiu um dinheiro e montamos esse projeto ali, o projeto Amazônia Central, para tentar fazer basicamente o quê? Testar as ideias do brochado. Eu acho que houve dois, eu falei da Solange, do Walter, né? O Piano foi uma referência muito importante na minha formação, também aprendi muito com ele, aprendo até hoje. Mas tem dois arqueólogos muito importantes que eu queria citar aqui. Já falei de uma delas, que é a Irme Hildvust, que já faleceu há alguns anos, né? Mas a Irme é uma figura muito importante para a minha geração de arqueólogas e arqueólogos. Né? E é importante que a contribuição intelectual que ela fez não se perca, porque ela foi a primeira pessoa que levou a sério o desafio de se fazer arqueologia com populações indígenas, no caso com os Bororo, e fazer uma arqueologia a serviço da história dos povos indígenas. E fez isso muito bem. Então, a Irme é uma figura muito importante. E uma outra figura que é inescapável para a minha geração e que eu respeito muito é o Brochado, José Proença Brochado, que é um gênio, eu acho, da arqueologia brasileira. Hoje de manhã a gente estava falando do Brochado na escavação. Né? E o Brochado, ele propôs, eu fiquei sabendo hoje, fiquei muito feliz que a Adriana Schmidt Dias, a professora Adriana, traduziu o doutorado do Brochado, ele vai ser publicado agora pela SAB. O Brochado defendeu o doutorado dele na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, em 1984. E nunca foi traduzido para o português. E é um trabalho muito importante, eu acho, para a gente entender. Para mim, quando eu li o doutorado do Brochado, eu comecei a entender um pouco o que eu queria, apesar de eu já estar fazendo doutorado naquela época, né? Mas eu comecei a ter uma ideia melhor do que eu poderia fazer como arqueólogo aqui no Brasil. Eu me lembro direitinho, naquela época as coisas não circulavam, né? Não tinha, de novo, na internet, nada disso. Eu pedi, pelo serviço de empréstimos interbiblioteca,
o doutorado dele, que chegou onde eu estudava, lá na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, chegou aquele catatal, assim, né? Eu só podia ler na biblioteca, não podia retirar. E eu lembro que a sensação que eu tive ao ler a tese do Brochado é como se o chão tivesse se desfazendo sobre os meus pés, sem exagero, assim. Ele pegou aqueles dados do Pronapa, aquelas monte de fase, tradição, e deu um sentido histórico, de uma maneira como eu não tinha visto até aquela época. E foi tão impactante o trabalho do Brochado que, quando a gente montou o projeto Amazônia Central, a gente queria testar a hipótese que ele colocou ali, que era o quê? Que a Amazônia Central teria sido um local de ocupação humana muito antiga, com cerâmicas polícromas muito antigas, domesticação de plantas. Ele colocou uma série de expectativas que poderiam ser testadas arqueologicamente. Então, Michael e eu formamos esse projeto Amazônia Central para tentar testar as ideias do Brochado. Meia hora quase já, eu estou nos anos 90, mas eu prometo dar uma, né, resolver os últimos 20 anos em 15 minutos, assim. Mas e aí esse projeto foi maravilhoso, né? Eu comecei isso com o Michael, com o meu colega Jim Peterson, que morreu, foi assassinado no campo em 2005, né? Uma história muito trágica, né? Mas a gente começou juntos esse projeto. O Jim era o nosso mestre, ele era mais velho que a gente, um grande arqueólogo, tinha uma baita experiência. Aprendi muita coisa trabalhando com o Jim, coisas que eu não fazia no campo, trabalhar com ficha, coisas que são padrões hoje em dia, pelo menos para mim, né? Mas não eram naquela época, ficha de campo, né? Sistema de anotação por número de proveniência, né? Eu não fazia nada disso. Assim, além de aprender muita técnica de campo, aprender muito sobre teoria arqueológica, com o Jim eu aprendi muito assim, técnica de registro, sistematização de dados, né? Isso foi uma coisa muito importante para mim e eu tentei passar isso adiante para os meus alunos também. Uma coisa muito legal que aconteceu ali também, no âmbito do projeto Amazônia Central, eu tive muita sorte de estar no lugar certo na hora certa. Fui contratado em 87, não falei sobre isso, como técnico da USP. Eu saí com uma bolsa do CNPq para fazer doutorado. Então, eu devo muito à universidade pública, ao sistema público de fomento à pesquisa no Brasil, a minha formação. Foi graças ao CNPq, que na época gastou mais ou menos $100 mil na minha formação, que eu pude me doutorar em arqueologia. Foi graças à USP, que me contratou como técnico, e ao Instituto de Pré-História, onde eu trabalhava, que eu tive uma licença remunerada para fazer meu doutorado no exterior. Eu tenho até hoje essa relação de gratidão e uma dívida muito, né, muito positiva com a USP e com o CNPq. Mas assim, o que aconteceu a partir dos anos 2000? Nós montamos o projeto Amazônia Central. Nos primeiros anos, a gente trabalhava com dinheiro dos Estados Unidos, mas a partir de 99, eu comecei a trabalhar com dinheiro da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E esses fundos da FAPESP me permitiram financiar as pesquisas durante 15 anos, basicamente, no PAC, né, de 99 até 2010, são 11 anos com dinheiro da FAPESP. Me deram dinheiro para pagar a bolsa para as minhas alunas e alunos, que foram, desde a iniciação científica, trabalharam comigo, e hoje algumas são professoras, Juliana Machado, a Helena Lima, o Lucas Bueno, que não foi meu orientando, mas trabalhou ali também, né? Depois a gente tem um monte de gente muito legal, a Anne P. Daniel, Raoni Vale, Clyde Moraes, né? Tem toda uma turma, estou esquecendo alguém, né? Obviamente aqui, mas uma turma muito legal que se formou e havia uma conjunção muito positiva, que tinha o dinheiro da FAPESP e o começo da pós-graduação no MAI. Quem criou a pós-graduação no MAI foram os meus colegas mais velhos, a Cristina Bruno, a Beatriz Florenzano, a Ilane Erata, né? Tem uma turma mais velha que eu, a Maria Isabel Fleming, né? Que montou, o Zé Luiz de Moraes, montaram a pós-graduação, mas foi um dos primeiros programas aqui do Brasil, acho que o primeiro foi o de Pernambuco, né? Depois veio da gente, mas a gente não tem graduação até hoje no MAI, mas a pós-graduação e a FAPESP, lá em São Paulo, me dava uma situação muito favorável. Eu podia trabalhar com os recursos da FAPESP para fazer pesquisa, conseguir bolsas para as minhas alunas e alunos, desde a iniciação científica até o doutorado, e a própria pós-graduação da USP acolhia essas alunas e alunos para fazerem os seus mestrados e doutorados ali. Então, isso foi uma época fantástica do Brasil, na minha opinião, que foram os governos do Lula, né? E o começo do governo Dilma também, né? Porque houve uma expansão maravilhosa na pós-graduação e na graduação aqui no Brasil. O próprio programa, salvo engano da minha parte, o programa da Universidade Federal do Recôncavo Baiano se constitui, né, nesse processo. O Raimundo Nonato, que é o primeiro programa que é retomada, né, porque o curso da Estácio fechou. Quando as graduações se abrem no Brasil, a primeira é em São Raimundo Nonato, Federal do Piauí, Federal do Pernambuco, Pelotas, Rio Grande, Santarém, né, o FOPA aqui, Porto Velho. A gente tem uma série de programas novos de graduação e pós-graduação
funcionando muito bem hoje que se construíram naquela época. E uma coisa muito bacana é que quem estava, como é o caso da Fabiana e do Carlinhos, por exemplo, e do Luiz, quem estava na pós naquela época se beneficiou dessa expansão. Né? Vários, então, né, mais jovens que eu, pelo menos, arqueólogas e arqueólogos, conseguiram posições acadêmicas porque houve essa expansão maravilhosa na graduação e na pós-graduação. No meu caso específico, vários das minhas orientandas e orientandos, hoje em dia, são professoras e professores em universidades, muitas aqui no Norte, mas só porque a gente teve essa sorte muito grande, primeiro, de ter o dinheiro da FAPESP, de ter a pós-graduação no MAI, um ambiente acadêmico muito bacana, e de ter essa expansão da universidade pública, que foi muito interessante. Eu queria falar rapidamente uma coisa que eu não falei aqui. Em 98 também, eu conheci em Manaus um grande amigo meu, que é o Carlos Augusto da Silva, conhecido como Tijolo, que é um grande arqueólogo amazonense e com quem até eu trabalho até hoje. Aprendi muito com o Carlos. Ele está aposentado hoje pela Universidade Federal do Amazonas, mas é uma parceria que eu queria deixar registrada aqui. O que aconteceu depois, já nos anos 2010 para cá? Então, eu vi uma coisa acontecer. Quem me falou esse número foi... Quem foi? Eu não vou me lembrar agora, mas em 94, em 93, quando eu pedi a minha portaria para fazer doutorado lá no Alto Rio Negro, a Maria Lúcia Pardi, que vocês devem ter conhecido, alguns de vocês, ela era arqueóloga do IFAM em São Paulo. Naquele ano, o IFAM emitiu 7 portarias de pesquisa, o ano inteiro. Em 2011, quando eu era presidente da SAB, o IFAM emitiu quase 1.200 portarias de pesquisa. Então, em 14 anos, 13 anos, a gente passou de 7 portarias para mais de 1.200. Eu vi acontecer uma coisa, e acho que, né, Luiz, Carlinhos, Fabiana, viram isso acontecer também, que foi essa explosão da arqueologia de contrato aqui no Brasil. Isso é uma conversa para outra fala, né? Tem muita coisa legal, muita coisa complicada, mas existe um fato. Eu vou avançar para o final e volto um pouquinho para 2015, mais ou menos depois. Nós tivemos agora recentemente, né, as eleições para a SAB. O Ângelo, a meu ver, fez uma excelente gestão. Agora a Adriana, nova presidente, acho que ela vai fazer uma gestão maravilhosa também, mas eu acho que existe uma tarefa importante para nós hoje, para a nossa comunidade de arqueólogos que estão na academia, arqueólogas e arqueólogos, que é, através da SAB, abrir de novo um espaço de representação para os nossos colegas e nossas colegas que estão fazendo e vivendo da arqueologia de contrato. Muitos deles formadas e formados nos cursos de graduação e que saem do radar da arqueologia acadêmica, mas que são a maioria hoje em dia. Eu não sei quantas portarias o IFAM está emitindo agora, eu sei que a gente está passando por uma crise muito grande. Eu já fiz consultoria, mas eu não faço consultoria há muito tempo, então eu perdi um pouco dessa... Mas tenho amigos que vivem, ex-alunos que vivem da consultoria e alunas, e é importante que, eu não sei se a gente, né, houve esse boom muito grande da arqueologia de contrato, mas existe uma coisa que a gente tem que fazer no Brasil hoje, que é reconstruir essa ponte e um diálogo entre a arqueologia acadêmica e a arqueologia do contrato, porque através talvez da nossa sociedade já sabe que é um espaço que pode ser um espaço legítimo ocupado por esses colegas e essas colegas. Outra coisa que aconteceu também, que são os cursos de graduação, uma vez mais. Né? Lá em São Paulo a gente não tem curso de graduação. Isso é uma coisa que é um problema, né? Espero que a gente consiga resolver isso. Não tem na USP, mas não tem na Unicamp, não tem na Unesp, não tem na PUC. Né? Tem um curso em Santos, desculpe, na Católica de Santos. Né? É o único curso que existe de graduação em arqueologia. Mas, assim, os cursos de graduação mudaram o panorama da arqueologia brasileira, mudaram a paisagem da arqueologia brasileira. Eu, como não estou ligado diretamente à graduação, não consigo mapear direito isso. Nós recebemos alguns egressos, alunas e alunos dos cursos de graduação na nossa pós-graduação no MAI. Mas a gente tem um recorte que é muito limitado. Mas eu acho que é uma mudança sem volta, e um desafio que a gente tem hoje em dia é acomodar um país que está vivendo numa crise econômica e política muito grande, onde o mercado de trabalho acadêmico e no contrato ele está se fechando. Eu acho que esse processo não vai ser... Eu falei que ia fazer uma coisa retrospectiva, né, com 40 anos de... Eu acho que eu já vi a arqueologia encolher e eu acho que as coisas vão mudar e vão melhorar de novo. Né? Então a gente tem que se segurar agora, mas a gente tem que se preparar para quando houver de novo esse crescimento da arqueologia, tentar lidar com esse processo de uma maneira melhor. Porque eu confesso para vocês que a minha geração não estava preparada para lidar com essa ampliação tão grande assim da arqueologia. E muita gente teve que se virar, fazer o que pôde, né? Mas agora a gente tem muito mais arqueólogos e arqueólogos formados. Então, acho que talvez tenhamos condições melhores de lidar com esse desafio. O que eu acho também, eu vou terminar daqui a pouquinho para a gente poder conversar um pouco melhor.
Eu acho que aconteceu uma coisa muito interessante. Então, tem essa questão da graduação, dos cursos de graduação, que é muito importante. Tem essa questão da expansão da arqueologia de contrato, que é uma coisa que veio para ficar. Eu acho que nós tínhamos grandes empresas antigamente de contrato e hoje em dia a tendência é uma certa pulverização. Eu acho que as empresas menores e locais estão assumindo e pegando uma série de contratos que as empresas grandes talvez não peguem mais, né? Acho que é um mercado, antigamente era um mercado muito mais centralizado, até onde eu consigo acompanhar, e hoje em dia esse mercado ele é mais pulverizado, mas não sei se essa impressão minha está correta ou não. Mas a pós-graduação é uma coisa nova, que é importante, a gente está vendo os resultados disso agora, né? Já tem uma geração de egressos da pós-graduação que estão formando gente na pós-graduação aqui no Brasil, que é uma coisa que é muito bacana de ver acontecer. Então, acho que a gente está constituindo, de fato, uma tradição acadêmica na arqueologia brasileira, que já existia antes, é óbvio, e não quero menosprezar os colegas, né, que vieram antes, mas essa tradição acadêmica ela não se faz apenas pelas professoras e professores, mas pela institucionalização acadêmica da arqueologia, nos programas, na CAPES, e assim por diante. Eu fui coordenador adjunto da área na CAPES de 2009 a 2011, e a gente vê isso de 2010 a 2012, não me lembro direito agora, mas a gente vê agora essa institucionalização, que é uma coisa que não existia antes. E tem uma coisa importante, que eu acho também, que é uma certa relevância conceitual que a arqueologia brasileira está tendo hoje em dia. Eu acho que a gente tem eu falo isso agora a partir da Amazônia, né? Então é uma perspectiva muito, eu acho que isso talvez não valha, certamente não vai valer só para a Amazônia, mas eu acho que a gente tem uma arqueologia hoje no Brasil que tem fôlego e que tem cacife para participar do debate teórico internacional, né? E a pessoa que começou a fazer isso, eu acho que foi o Pedro Paulo Funari. O Pedro Paulo foi o primeiro arqueólogo brasileiro que a gente tem arqueólogos que, né, já sempre tivemos arqueólogos de renome aqui no Brasil. Mas o Pedro Paulo, que tem uma trajetória muito própria dele lá na Unicamp, né? O Pedro Paulo foi o primeiro, né, até onde eu consigo mapear, ou se não o primeiro, um dos primeiros que ia para os congressos lá fora, apresentava trabalhos, era chamado para participar de comissões editoriais, publicou livros no exterior, né? Se a gente viaja eu fui professor visitante depois nos Estados Unidos, né? Eu fui da diretoria da Sociedade de Arqueologia Americana, né? E o Pedro Paulo, quando a gente viaja para fora do Brasil e alguém fala em arqueologia brasileira, o nome dele é um nome que sempre aparece, né? Ele não é hoje só o Pedro Paulo, mas o Pedro Paulo foi um cara que abriu esse caminho para essa internacionalização da arqueologia brasileira, que está acontecendo hoje em dia. E como é que ela está acontecendo? Vou falar um pouco da minha experiência na Amazônia. Durante muito tempo, a gente recebia as ideias que vinham de fora, né, conceitos, né, por exemplo, no meu caso aqui da Amazônia, né, formativo, neolítico, né, caçador-coletor, agricultor, horticultores, essas categorias que a gente recebe e ia reproduzindo. E eu comecei a perceber aqui na Amazônia que essas categorias normalmente não funcionam muito bem, que essa transição, apesar da Amazônia ser um lugar antigo de produção de alimentos e domesticação de plantas, essa ideia de uma transição, né, para um neolítico, para um formativo, ela nunca aconteceu direito aqui, porque até hoje, algumas plantas muito importantes que a gente consome no Brasil inteiro, como é o caso do açaí ou da castanha do Pará, são plantas tecnicamente que não foram domesticadas, plantas que são selvagens. E qual que era a nossa reação lá atrás? Dizer, olha, não, eles são horticultores incipientes, é um termo clássico da arqueologia brasileira, né? A ideia de que eles começaram, mas não conseguiram terminar porque tinha alguma coisa errada aqui, geralmente porque estavam nos trópicos, né? E nos trópicos é tudo pior, porque é insalubre, porque é tropical, né? E, na verdade, o que a gente percebe hoje? É que existe uma trajetória histórica diferente aqui dos povos indígenas, dos povos da floresta. Eu estou falando da Amazônia, mas acho que a gente pode fazer essa reflexão para outros lugares do Brasil também. E o que acontece, eu acho, antigamente, o que a gente fazia como arqueólogos aqui na minha geração? A gente olhava para os nossos dados e pensava, pô, estou fazendo alguma coisa errada, porque não encaixa com as ideias que a gente está recebendo e lendo lá fora. E eu acho que tem uma virada que está acontecendo agora que é muito interessante. Por quê? Que virada é essa? É a gente poder confiar nas informações que a gente produz e falar, olha, não, o problema não é com os nossos dados, o problema é com essas ideias. Elas funcionam em alguns lugares do mundo, mas não funcionam aqui. E essa trombada entre as ideias que vêm de fora e essa dimensão empírica que vem daqui de dentro, ela produz teoria. Quando a gente pensava em teoria antigamente na arqueologia do Brasil, era sempre reproduzindo, porque fulano fala isso, o Beltrano fala aquilo, né?
E acho que tem uma tradição, de novo, Pedro Paulo, Alejandro Haber, Cristóvão Rêneco, né, que começaram a pensar. Eu participei, o primeiro grupo de teoria arqueológica, nem falei sobre isso, mas o primeiro TAS, eu organizei com o Pedro Paulo lá em Vitória, em 98, né, e o TAS existe até hoje. A próxima reunião não vai ser nem mais na América do Sul, vai ser em Oaxaca, no México. Né? Então tem um movimento interessante que não é novo, mas que está cada vez mais forte, eu acho, que é mostrar que a arqueologia do Brasil, não só no debate teórico, conceitual, que é importante também, mas que existe uma dimensão empírica do tal do registro arqueológico, existe uma história de ocupação humana no que a gente chama de Brasil hoje em dia, que desafia as ideias que foram colocadas para nós atrás, e que requer o quê? A proposição de novas ideias, né? Novas hipóteses, né? Novos conceitos para explicá-la. Quer dizer, eu acho que, à medida que eu falei no começo que a arqueologia é cada vez mais interessante hoje em dia, e parte desse interesse vem do quê? Porque a gente tem arqueologias hoje feitas a partir dos centros de fora da Europa e dos Estados Unidos, da África subsaariana, da Oceania, aqui da América Latina. Existe um discurso que está sendo produzido, que tem uma boa base empírica, e que conceitualmente é muito interessante, que eu acho que desafia e abre novas perspectivas para esse campo da arqueologia internacional. E uma coisa legal que está rolando aqui no Brasil agora tem a ver com as políticas de ação afirmativa, que abriu a academia para jovens, né, arqueólogas e arqueólogos, pretos, pretas, indígenas, caboclos, ribeirinhos, né? E isso é uma coisa que, para nós que estamos na academia, é um movimento que eu acho que é um movimento extremamente positivo e importante, desafia as nossas práticas tradicionais de produção de conhecimento, de estabelecimento de discurso de autoridade dentro da academia. É um caminho que não sei, né, ninguém sabe como é que ele vai, quais serão os desdobramentos, mas que fertiliza e enriquece muito a nossa capacidade de produção de conhecimento na arqueologia aqui no Brasil. Então, apesar dos problemas imensos que a gente está vivendo agora no Brasil, que não são poucos, e que nos fazem querer jogar o chapéu de vez em quando, jogar a toalha, pendurar o chapéu, né? Mas acho que ninguém vai fazer isso. Eu acho que esse momento é um momento que é muito rico e muito interessante. A gente está fazendo uma arqueologia, que é uma arqueologia que pode ser cada vez mais relevante, e é uma arqueologia que se abre uma parceria honesta com as populações, que eu vou chamar de tradicionais, né? Com as populações que nunca tiveram acesso à academia, antes, pelos problemas que todos nós conhecemos aqui no Brasil, mas que pode ser muito mais relevante e interessante, porque eu adoro fazer arqueologia, eu estou no campo aqui agora, né? Eu sou um cara que gosta de fazer campo, enquanto eu puder fazer campo, eu vou continuar fazendo campo, né? Adoro cavar buraco, trabalho no museu, adoro fazer exposição, mas acho que a arqueologia tem que ir além disso. A gente tem que perguntar a todo momento para nós mesmos, por que eu estou fazendo arqueologia? Eu acho que conhecer o passado é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas existe uma questão, no caso da Amazônia aqui, por exemplo, tem a questão da ocupação da Amazônia contemporânea. Né? Se a arqueologia fala que tinha gente pra caramba aqui no passado, como é que a gente pode botar gente? Será que dá para ter muita gente no presente também? Como é que vai ser essa ocupação? A meu ver, existem lógicas absolutamente opostas de ocupação entre o conhecimento ameríndio dos povos da floresta tradicional e o que a gente está fazendo hoje com a Amazônia aqui no Brasil. Então, eu acho que a arqueologia ela é chamada, hoje em dia, a participar, dando um exemplo, existem inúmeros exemplos, né? A participar de debates que não têm só a ver com o passado profundo, tem a ver com questões contemporâneas. A própria arqueologia, né, quando a gente fala em arqueologia do tempo presente, ela ampliou muito essa capacidade de atuação. Eu acho que ela é uma ciência social muito mais relevante. Pensar a história a partir da materialidade, que é o que a gente faz, é uma coisa que pode ter uma contribuição fundamental para debates contemporâneos do Brasil e do mundo, a questão do antropoceno, por exemplo. Então, para fechar aqui, eu acho que tem um contexto que é muito mais bacana. Uma arqueologia que hoje em dia é socialmente pressionada, no bom sentido, ela tem que mostrar serviço, né? Que tem um referencial teórico e político que é muito mais interessante, e que tem um quadro, e tem um grupo de técnicas, né, se a gente for pensar DNA, análise de isótopos, né, microarqueologia, microvestígios de plantas, que é poderosíssimo. Né? Então, essa conjunção entre uma arqueologia inspirada em boa teoria social, né, combinada com uma arqueologia que tecnicamente é muito mais potente, ela pode ser explosiva no bom sentido, né? E acho que isso então, quando eu olho para o panorama da arqueologia hoje, eu vejo um quadro muito mais interessante, muito mais dinâmico do que ele era há 40 anos atrás. Isso é uma coisa que é muito bacana, a meu ver.
É isso, gente, 46, tudo bem, né? Então, acho que a ideia é dessa geral aqui, depois, se vocês tiverem, a gente pode conversar um pouco mais agora nas questões. Obrigado pelo convite uma vez. Um prazer. Obrigado pelo convite para fazer esse retrospecto, olhar para trás e conversar sobre ele com vocês aqui. Foi ótimo, Eduardo. Nossa, nós que agradecemos, foi muito bom mesmo. E certamente vão vir várias perguntas, né? Brisa vai organizar agora a ordem, né? Eu já me boto aqui, então, como na ordem, então. Já quis ser a primeira. Mas aí vocês vão botando no chat questões que eu acho que vai render bastante, né? Tem muitas coisas interessantes que você falou, e foi muito legal, assim, ver toda a trajetória, né? Agora, eu senti, assim, nessa última SAB, em alguns discursos, um pouco esse antagonismo entre arqueologia acadêmica e arqueologia de contrato, né? E eu até fiz uma fala no sentido que todas são científicas, né? Ou seja, quem está no contrato também esteve na acadêmica um dia, e esses dois campos, eles se permutam, né? Eles se encontram em muitos momentos. Até que ponto, né, a gente tem que estimular, ou seja, vão se apartar, vão ser coisas bem distintas uma da outra, ou elas vão seguir ainda, vamos dizer assim, de certa forma, junto, né? Essa é uma questão que eu queria saber sua opinião e análise. E a outra que bom que veio essa questão da internacionalização, né? Porque eu queria fazer justamente essa pergunta, né? A gente sabe que você é um dos poucos arqueólogos brasileiros que publica em inglês, né? E isso é uma coisa muito importante. Mas, assim, como é que você acha que os outros países percebem a arqueologia brasileira a partir desses seus contatos internacionais? Porque parece que como você falou, poucas pessoas dão as caras, né? Eu acho que o primeiro foi realmente, o Funari foi uma das pessoas que a gente vê que ele projetou, foi quase que um caminho acadêmico que ele fez, né? Uma escolha acadêmica, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da internacionalização, até que ponto como a gente poderia melhorar isso em termos de arqueologia brasileira? Bom, obrigado, Fabiana. A questão do contrato do acadêmico, eu acho que a gente tem que superar. Eu não sei como fazer isso, né? Mas até eu conversei com o Adriano outro dia. Eu acho que a gente tem que superar essa barreira, porque a maior parte das pessoas no Brasil hoje vive de arqueologia de contrato. Algumas delas em uma situação precária, né? Que devem estar ganhando cada vez menos, né? E são invisíveis, né? Mas estão produzindo materiais, não sei se estão produzindo conhecimento, eu acho que estão. Quando eu digo, não porque eu esteja colocando em dúvida a capacidade desses colegas, mas é porque se você não, se essa informação ela não é extrovertida de alguma maneira, ela não vira conhecimento, ela vira coleção guardada em museu, né? Ou em depósito. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer um esforço. A gente tem que descer do salto alto um pouco, pessoal. Eu falo como acadêmico, né? Que não faz anos que eu não faço mais consultoria, mas já fiz consultoria aqui na Amazônia em projetos muito específicos em áreas onde eu já trabalhava anteriormente. Mas eu acho que a gente tem que fazer um esforço a SAB, de alguma maneira, em abrir uma conversa e trazer essas pessoas cobrando anuidades menores, não sei como exatamente, mas é importante que essa divisão ela não se expanda cada vez mais. Nos Estados Unidos isso aconteceu um pouco também. Uma coisa que eu tentei fazer quando eu era presidente da SAB, mas não deu certo, eu acho que eu não fiz o jeito certo também, era criar um registro de arqueólogos profissionais, que é uma coisa que tem nos Estados Unidos, é o RPA, onde as pessoas se registram, esse registro você paga para se registrar, ele é gerido por arqueólogas e arqueólogos do contrato, e você recebe um selinho.
que você pertence, você tem esse registro, e esse serinho te diz o quê? Que você tem que seguir as normas de boas práticas profissionais. Ninguém vai ficar te controlando para saber se você está seguindo aquilo ou não. Mas você tem que você assina um documento dizendo, olha, eu vou aderir a essas normas de boas práticas, éticas, né, e práticas. E aí aquilo é uma coisa que te dá uma garantia. Se tiver algum conflito entre, por exemplo, empreendedor, essa sociedade, esse registro, esse grupo de arqueólogos pode te defender perante, né, aquela pessoa, porque a premissa é que você está seguindo aquele código de boas práticas. Entendeu? Então, uma coisa que pode ser interessante é saber discutir com as colegas e colegas que estão aí no contrato, porque acho que isso é bom para quem está no contrato também. Né? É uma garantia de preço, de qualidade, né? Um padrão mínimo de qualidade de serviço, e é uma coisa baseada, né, na boa-fé das pessoas. Quem assina aquela declaração, teoricamente, vai estar aderindo àquilo. Não sei se essa é uma boa ideia, mas acho que a gente tem que procurar um caminho que permita, porque, de fato, eu não tenho dúvida, a maior parte da arqueologia é feita na América Latina, nas Américas, com exceção da Argentina. Eu fiz esse levantamento, quando eu era diretor da diretoria da Sociedade de Arqueologia Americana, eu fiz esse levantamento, fiz um levantamento informal, e naquela época, com exceção da Argentina, que não tem, pelo menos não tinha muita arqueologia de contrato naquela época, do México, onde a arqueologia de contrato é estatal, o INA, o Instituto Nacional de Antropologia e História, faz arqueologia de contrato, é um modelo do INRAP da França, que é o Instituto Nacional de Arqueologia Preventiva. Na França, eu acho até é o modelo que eu mais gosto. Né? Eu sou meio estatista nesse aspecto. Né? Na França você tem o INRAP, que é um baita instituto, e eles fazem arqueologia preventiva, eles organizam tudo isso, seria como se fosse um IFAM aplicado na prática. Né? Ele é autônomo, assim. Eu gosto muito desse modelo. O México é assim, é o INA também. Né? É mais burocrático, é mais lento, mas a gente sabe quem está participando. Tem uma coisa, o Estado tem uma participação mais efetiva. Mas tirando o México, a Argentina, e que mais? Venezuela não tinha muita informação na época, Cuba também não. Mas o resto é arqueologia de contrato, aqui no Peru, no Chile, né? Onde tem arqueologia, no Brasil, mais de 90%. Acho que o Paulo Zanettini publicou um dado recentemente que reforça isso. Eu acho que aqui no Brasil, hoje, a arqueologia de campo, mais de 95% é o contrato. Então não dá para fingir que não existe. Eu acho que tem que ser feito um esforço de todo mundo, de todos os lados, para tentar, né, tornar público isso, porque isso pode ter que virar informação, né? Então, eu não sei como fazer direito, mas acho que isso tem que ser feito sem dúvida nenhuma. Teve um racha aqui no caso da Amazônia por causa de Belo Monte, né? Foi uma coisa que, infelizmente, não foi uma a usina de Belo Monte, né? Muita gente escreveu eu assinei essa carta contra a participação de arqueologia, e aí isso gerou um racha mesmo, que é uma pena, né? A gente tinha que tentar de alguma maneira refazer essa ponte. Então, na SAB de 2015 isso já estava meio visível, assim, né? No caso da internacionalização, Fabiana, o que eu acho? Primeiro, várias coisas, né? Hoje em dia, você falou, eu publico muito em inglês mesmo, né? Mas eu comecei a perceber que eu tenho que publicar mais em português, porque tem muito aluno e aluna que está fazendo a graduação e que não tem a obrigação nesse momento de ter que ler inglês. Quando eu era estagiário, lembro do Walter falando para mim assim, você tem que ler inglês. Eu fiquei lá, né, com gastrite ali, dei meus pulos e comecei a ler em inglês. Mas eu era um cara de classe média, São Paulo, branco. Eu comecei a trabalhar cedo também, porque eu queria me virar, né, seguir esse caminho da arqueologia, mas eu tinha uma situação econômica que era mais estável, que me permitia me dar o luxo de ter um dicionário, por exemplo, inglês e português em casa, porque não tinha internet naquela época e custava caro comprar um dicionário bacana. Então, assim, e durante muito tempo eu falei, eu fui lá e fiz, por que ninguém pode fazer? Na verdade, cada um parte de um caminho, então a gente tem que entender que é legal, é óbvio que a gente tem que fazer um esforço, né? E é legal, e isso é um dilema para alguém, eu acho que para muitos de nós aqui no Brasil, porque a gente tem que continuar tentando publicar em línguas estrangeiras, porque ninguém vai ler a gente. Então, se a gente quiser ter uma relevância para fora, a gente tem que continuar publicando em inglês. Mas, ao mesmo tempo, se a gente só publicar em inglês, ninguém vai ler a gente aqui no Brasil na graduação, o que também é uma sacanagem, porque eu vivo no Brasil, eu sou um arqueólogo brasileiro, meu lugar é aqui que eu quero ficar, aqui que eu estou, né? Então, não adianta nada eu fazer uma arqueologia que é só para fora, se ela não é lida aqui. E como é que a gente resolve isso? Eu não sei, Fabiana, é um desafio, eu acho que é um desafio cada vez maior, a gente tem que publicar em inglês e em português. Eu acho que essa coisa das lives, a pandemia foi uma coisa que abriu essa possibilidade de falar mais sobre arqueologia e fazer a divulgação.
Eu acho que a gente tem que perder o medo também, nós aqui. A gente tem medo, às vezes, de gringo, né? Estrangeira. Acho que a gente tem que perder esse medo. Porque não vem, às vezes, aqui gente fazer palestra estrangeira e fala um português, nem fala português também, ou fala um português macarrônico, né? Então a gente tem que falar nosso inglês meia boca mesmo, e botar a cara a tapa, entendeu? Eu posso dizer que eu acho que eu posso, né, posso estar enganado, e não digo que isso seja fácil, mas a minha impressão é que o mundo quer ouvir o que a gente tem a falar sobre arqueologia. E a gente tem muita coisa legal para falar. A gente está fazendo muita coisa legal aqui no Brasil. Então, acho que parte disso, desse processo aqui de descolonização, é a gente também, né, fazer um esforço para falar para dentro, mas nós que estamos aqui também perder o medo de falar para fora, porque o tempo inteiro eu recebo um e-mail de gente, pô, o que está rolando, né? Agora mesmo eu recebi um convite, eu não sei se eu vou, porque vai dar muito trabalho, eu não consigo fazer direito isso, mas assim, estão querendo criar um novo jornal internacional de arqueologia, arqueologia do sul global, acho que é Springer, uma editora grande dessas. Esses caras querem saber o que tá, mas eu falei, pô, mas a gente vai publicar em inglês? Fica, né? Então a gente vai publicar em inglês, né? É legal. Ao mesmo tempo, se a gente não publica em inglês, nossos colegas da África e da Oceania também não vão ler o que a gente escreve, porque o inglês é uma língua da ciência, o francês, de certo modo, também. Então, de novo, eu acho que a gente tem que baixar um pouco a bola e publicar mais em português, porque tem que entender que não é todo mundo que tem a obrigação de sair logo de cara lendo inglês, mas eu acho que é importante, parte da formação da gente acadêmica, eventualmente fazer um esforço para conseguir, não precisa falar a língua necessariamente, mas conseguir publicar algumas coisas também numa língua estrangeira. Acho que isso é um caminho importante para a internacionalização. E a outra coisa é parceria internacional com universidades. Não precisam ser universidades de língua inglesa, né? Mas acho que a gente tem que, né, investir sempre nas parcerias, né, e construir parcerias que sejam justas e equilibradas, porque isso é um caminho importante também para a gente. Olá, Jucimar. Obrigada, verdade. Obrigado a você. Oi, muito boa tarde novamente. Parabenizar o professor pela fala. E, como não poderia deixar de ser, falar sobre a pergunta tem a ver com o meu tema de estudo. O meu projeto de pesquisa, professor, ele visa falar sobre, ele visa, na verdade, entender o perfil das coleções arqueológicas formadas no estado de Rondônia e que atualmente se encontram gerenciadas, salvaguardadas por instituições fora do estado de Rondônia. A ideia é entender o perfil dessas coleções, as condições de salvaguarda e, sobretudo, o uso social e público, né? Essas coleções estão sendo pesquisadas, estão sendo expostas, enfim. Existe uma problemática que é exatamente essa, né? Nos últimos 30 anos, temos volumes enormes de acervos sendo gerados, sobretudo pela arqueologia de contrato. Entretanto, vários pesquisadores têm alertado que essas coleções, às vezes, elas não são estudadas, né, nessas instituições, não são pesquisadas, não existe, digamos, uma continuidade dos estudos depois que elas saem de campo. E assim elas não conseguem atingir esse grande potencial que elas têm, que é falar sobre identidade, que é falar sobre memória, sobre historicidade nacional. Eu queria a sua opinião em relação a como é que o senhor enxerga essa problemática de geração desses acervos. Muitas vezes o que acontece, a gente pode até falar isso, que esse patrimônio arqueológico que sai de uma situação de risco, num sítio arqueológico ameaçado, às vezes ele é colocado numa instituição de guarda e continua numa situação de risco por vários fatores, infraestrutura precária, poucos profissionais que podem gerenciar esses acervos, baixo orçamento, não é? Então, como é que o senhor enxerga essa problemática, né? Com a sua trajetória de quase 40 anos, né, de pesquisas arqueológicas no Brasil, com essa geração de acervos, com esse potencial enorme que muitas vezes esse potencial ele não é alcançado por uma questão por vários fatores, na verdade, né? Infraestrutura, poucos profissionais, recurso financeiro escasso. Como é que você enxerga essa problemática, né? Como é que você avalia que estaremos também daqui a 10, 20 anos? Como é que estamos caminhando e enfrentando esse problema, né, que é a problemática de gerar os acervos, mas depois também não conseguir salvaguardar, não garantir as condições mínimas de salvaguarda, não conseguir pesquisar e, às vezes, também não conseguir endereçar esses conhecimentos a quem esse conhecimento deveria chegar, que é esse público mais geral, a sociedade, que posteriormente transformaria isso em herança, né? Herança cultural, enfim.
Obrigado, Jucimar. Assim, eu acho, apesar de tudo, eu sou um cara otimista, assim. Eu acho que a gente, né, eu tento sempre ver o copo meio cheio, assim. De fato, a situação é uma situação complicadíssima, né? A gente tem, eu trabalho no Acre também, por exemplo, né? E lá no Acre, o Acre tem uma arqueologia fantástica, né? Os geoglifos, aquelas coisas todas. E a gente não tem hoje em dia, até hoje, e a gente tem uma universidade que é excelente, que é o FAC, que é um campus lindo, uma universidade super bacana. E a gente não tem até um orientando o meu, Cliverson, que está hoje lá em Rio Branco, porque a gente está com um problema, que é o quê? Ele está estudando o material do Acre para o doutorado dele. Esse material está guardado na UFAC, uma parte dele está bem guardado na UFAC, mas uma parte está na Fundação Elias Mansur, que é a Secretaria de Estado de Cultura do Acre. Quer dizer, a gente não tem até hoje na UFAC, e eu não estou acusando ninguém, né, porque isso é muito complicado, assim, mas a gente não tem até hoje na UFAC, por exemplo, uma área de arqueologia. Não tem arqueólogas na UFAC nem arqueólogos. A gente não tem um laboratório de fato qualificado para a guarda do material. Então o Cliverson e eu estamos com um dilema aqui. A gente vai ter que acabar pedindo para trazer esse material para São Paulo, para ser estudado lá no MAI, onde eu trabalho, porque lá no MAI tem os laboratórios. Também a gente tem um monte de problema no MAI, não estou dizendo que o MAI seja maravilha, né? Mas é porque, de fato, não existe, né? Então, a ideia vai ser pedir, a gente tem que fazer toda a burocracia. Não sei se o IFAM do Acre vai dar essa autorização para nós, mas uma alternativa que a gente está pensando é mandar para São Paulo analisar e mandar de volta para Rio Branco, o que, obviamente, não é a melhor opção, né? Gastar uma grana, gasolina, combustível, colocar o material em risco, a melhor opção é que em Rio Branco seja estudado ali. Então a gente tem ainda vários lugares importantes do Brasil, centros importantes, que não têm condições adequadas de guarda. Agora aqui mesmo na Uni, como você sabe, foi inaugurada uma reserva técnica espetacular, que eu não conhecia, estou louco para conhecer, vou tentar ir lá essa semana. Mas essa reserva técnica é uma reserva técnica que foi construída depois de uma luta de mais de 10 anos, né? Porque houve dois grandes projetos aqui, né? Pelo menos dois, são as duas usinas Santo Antônio e Giral, uma briga com as construtoras, né? Durante muito tempo a Ciência, que é uma companhia particular, teve que manter um laboratório aqui em Porto Velho, deve ter gasto muito dinheiro para manter esse laboratório, porque esse material não tinha para onde eu mesmo, no Amazonas, coordenei um grande projeto de salvamento, um gasoduto, o Urucu-Manaus, nos anos 2000. E esse projeto, que atravessava a minha área de pesquisa, foi uma das minhas participações em arqueologia de contrato. Uma contrapartida que eu pedi da Petrobras na época era a construção de um laboratório de reserva técnica na UFAM, lá no Amazonas. A gente conseguiu construir essa reserva técnica depois de anos. Mas hoje em dia a gente não tem também. Nós temos um técnico em arqueologia na UFAM, que é o Bruno Pastri, que é um cara ótimo, vocês devem conhecer o Bruno, mas a gente não tem professores e professores de arqueologia na UFAM. Então, é um espaço que está sendo usado, mas ele poderia ser muito mais utilizado se houvesse um programa de arqueologia associado à universidade. Então, a gente tem no Brasil umas situações meio paradoxais. Tem lugares que tem arqueologia maravilhosa e não tem lugar de guarda. Tem lugares que tem lugar de guarda, mas não tem gente, né, poderia ser melhor ocupado esse material. No caso do IEPA, por exemplo, no Amapá, eles construíram uma reserva técnica muito bacana, mas financiada pelo governo do Estado pela arqueologia de contrato. Então, se varia muito de caso a caso. O que seria o ideal, Gilcimar, eu acho? Se eu olhar a situação de hoje e comparar como ela era 15 anos atrás, eu acho que a gente está bem melhor, porque não tinha laboratório em Macapá, não tinha laboratório aqui em Porto Velho, não tinha reserva técnica em laboratório em Manaus. Então, eu estou falando dos casos do Norte que eu conheço um pouco melhor. Deve haver outros exemplos aí no Nordeste que eu desconheço. Então, nesse sentido, é óbvio que está melhor, porque a gente tem hoje em dia instituições de guarda que não existiam. A UFOPA, em Santarém, tem, né? Está longe do ideal ainda, mas eles têm, né, têm condições bacanas, estão ficando cada vez melhores também, né? Então a gente tem, houve de fato uma melhora nesse aspecto. Mas o que falta, eu acho, seguindo o que você falou, é transformar isso em conhecimento, né? Fazer o processo completo. Eu trabalho no museu, isso é uma coisa muito bacana, aprendi com a minha colega, a professora Cristina Bruno, né? Quer dizer, o processo de produção de conhecimento no museu ele é muito interessante, porque ele tem que estar ligado à extroversão. Se você não fizer esse processo final através das ações educativas e das exposições, você não está cumprindo esse papel que o museu deve cumprir. E acho que isso deve ser um modelo, não, porque não é todo mundo que quer ser museu que pode ser museu, né? Mas esse tem que ser um modelo para nós, quer dizer, fazer esse trabalho chegar até essa ponta final. E nesse sentido, a gente não está fazendo esse direito ainda, né? A gente tem coleções que estão longe dos seus locais de origem,
né? A gente tem coleções que estão mal guardadas, né? A gente tem, eu não sei como é que está essa situação agora, mas a Eletronorte aqui, você deve saber disso melhor do que eu. A Eletronorte, acho que tem coleções ainda da usina de Samuel que estão guardadas ali, não sei se elas vieram para a Unir, se elas vêm para a Unir, né? O projeto de Balbina, que foi uma grande usina feita no Amazonas nos anos 80, esse material está meio perdido também até hoje. Então, eu acho que a gente não está... Falta terminar. O fato de você fazer educação patrimonial e botar numa instituição de guarda não quer dizer que você fez. Né? Tudo bem, você cumpriu a lei, mas não fez o trabalho completo que é transformar em extroversão. Agora, isso tem que ser mais aprimorado, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que está melhor do que estava há 10, 15 anos atrás, porque a gente tinha muito menos equipamento, se eu posso usar esse termo. A questão não é só o equipamento, né? É a inteligência por trás disso também. Então, acho que a gente avançou muito, mas a gente tem que continuar avançando. Que não é... Você vai ver que tem muita coleção daqui do norte que está no Rio, e as do Rio se perderam, muitas delas no incêndio no Museu Nacional, né? E que estão lá em São Paulo também. Né? A gente tem uma coleção tapajônica maravilhosa, talvez a melhor coleção do Brasil, que foi comprada nos anos 70. Um dia, talvez essa coleção seja repatriada para Santarém, né? Pode ser que essa demanda ocorra, né? Ou não, pode ser que a gente faça uma parceria com a FOPA. Existem várias possibilidades que se apresentam para nós, são muito mais dinâmicas, né? Então, eu acho assim, não quero ser muito prolixo. Eu acho que a gente avançou muito, eu acho que está melhor do que estava há 10, 15 anos atrás, mas a gente tem que fazer uma coisa direito que a gente não está fazendo, que é esse passo final, que é transformar essa informação que está guardada nas coleções em conhecimento que seja compartilhado e dividido pelo público mais amplo. Isso, né, a gente tem que continuar fazendo e tentar fazer melhor. Essa é a minha opinião sobre isso. Obrigado pela pergunta. Obrigado, professor, pela resposta. Aproveitando o ensejo, né? Professor, eu gostei muito do seu compartilhar das suas experiências, né? De estar, né, sabendo um pouco mais. Eu fiquei assim, quando você falou, né, que estudou com Walter Neves, com outras figuras você tiveram, outras figuras que nós que somos dessa geração nova, né, estamos estudando, né? Então deve ter sido uma experiência muito legal poder estar compartilhando, né, essa experiência de vivência junto a essas pessoas, né? E aí eu penso, eu passei um tempo morando em Castanhal, que é lá em Belém, no Pará, né? E sabendo de como são como é a infraestrutura, né, do Estado, que é um pouco mais diferente, né, o investimento público, né, em relação a várias coisas, né? E aí eu fico, né, pensando assim, como foi pensar uma arqueologia, trabalhar, né, na região amazônica, tendo todas essas dificuldades de locomoção, tendo dificuldades de infraestrutura mesmo, né, da própria região, né, que não é o nosso ambiente, né, e também sobre o trabalhar o patrimônio, né, cultural nesses locais, né, um encontro com a população, o entorno, né, do trabalho. Obrigado, Brisa. Olha, eu acho assim, para a gente... Tem vários aspectos da arqueologia, né? Você não precisa fazer só campo para ser arqueólogo ou arqueólogo, né? Tem para trabalhar com acervo, trabalhar com material que é publicado. Eu não estou dizendo que a arqueologia de campo seja a única coisa que a gente faz, né? Acho que cada um pode encontrar o seu espaço dentro dessa coisa grande que é a arqueologia e fazer coisas muito interessantes e maravilhosas. No meu caso, eu gosto muito de fazer campo, até hoje, assim. Eu vou para campo todo ano, mais de uma vez por ano. Isso é uma parte importante da minha prática, mas eu faço isso porque eu gosto, na verdade, né? Para mim, eu gosto, eu me sinto bem no clima da Amazônia, eu gosto do calor, né? Eu vivo em São Paulo porque eu tenho um lugar que né? Eu sou de São Paulo, minha família está lá e eu trabalho num lugar que é bom para trabalhar, né? Eu tenho muita liberdade lá no mar, tenho os recursos da FAPESP, tenho, né, parcerias bacanas, então eu estou num lugar bom, que é a Universidade de São Paulo. Mas eu me sinto muito... Eu não trabalho fora da Amazônia há muitos anos, sei lá. Eu tenho até um dia um sonho de trabalhar no litoral de São Paulo, quando eu ficar mais velho, né? Que é o lugar mais próximo da Amazônia que a gente tem em São Paulo, né? Ali em Cananéia,
no litoral sul de São Paulo, que é uma região de floresta de mangue. Então, assim, eu gosto do clima tropical, me sinto feliz, me sinto bem, não tenho problema, nunca me incomodei, morei em Belém. Eu nunca morei em Manaus, mas eu tive um laboratório em Manaus durante 7 anos, eu ia todo mês para Manaus, né, passava uma semana por mês lá. Então, eu não, assim, os ambientes tropicais não eu me sinto bem, assim, né, fisicamente bem. Meu corpo, meu metabolismo né, funciona muito bem. Então não tem essa. O que eu acho que você tem que ter, e a arqueologia de contrato mudou isso um pouco também, né? Que é você. Hoje em dia você pega um avião, vai fazer campo, né? Às vezes o contrato te paga isso. Antigamente, a gente viajava de barco aqui pelo interior da Amazônia. Você pegava um barco, os campos demoravam 2 meses, 3 meses, né? É outra escala de tempo. Você pegava o barco para subir o Rio Negro, era uma viagem de 4 dias, entendeu? Aí subir o Rio ao pés, né? Era uma outra relação com o tempo. Então você via, quando no meu doutorado, eu fiz campos no meu doutorado de mais de 3 meses de duração, né? Quando a gente começou o PAC, lá a gente fez um campo de 2 meses e meio de duração. Aí você está parado no mesmo lugar, trabalhando. E essa relação com o tempo é uma relação que te permite conhecer as pessoas também, que vivem nos lugares. E eu, assim, de novo, eu falo da minha experiência aqui da Amazônia, né? E as pessoas aqui do interior da Amazônia são pessoas, são gentilíssimas, né? São cavalheiros e damas, né? Os povos indígenas, os ribeirinhos, né? Que acolhem a gente tão bem, né? Que tem um senso de humor refinado, então, e que tem uma relação com a arqueologia também. A Márcia Bezerra escreve muito sobre isso, né? A Márcia Bezerra, ela sempre está chutando para fora da caixinha, é impressionante, né? A própria noção de patrimônio, assim, ela está falando, vamos repensar isso, porque as pessoas, aconteceu isso muitas vezes comigo, trabalhar em comunidade, o cara tem o vaso, aquela urna linda, arqueológica, né, ele pinta com o distintivo do Flamengo, né, o cara quebra, porque acha que tem ouro, aquele cara que é sujo, você vai denunciar por IFAM, porque teoricamente, né, ele ou ela estão infringindo a lei, né, mas eles moram ali, tem uma relação. Então, eu acho que essa experiência da gente aqui na Amazônia, trabalhar com comunidades, assim, nos força a tentar ampliar o conceito de patrimônio, né? E ver que é claro que a gente tem uma herança de leis patrimoniais aqui no Brasil que é maravilhosa, e nesse momento de perigo que a gente está vivendo agora, a gente tem que fazer tudo para preservar. Isso vem desde o Mário de Andrade, né? do Gustavo Capanema, é uma tradição maravilhosa, né? São intelectuais que transformaram aquilo. Inclusive, se a gente lê o Mário de Andrade, né, a definição de patrimônio que ele coloca lá atrás inclui paisagem também, é muito contemporânea, são ideias muito contemporâneas, mas é uma coisa que veio no contexto autoritário que era o Estado Novo, mas ainda bem que existe isso. Então, assim, de novo, vamos, né, IFAM, estamos lá, estamos juntos, mas ao mesmo tempo, isso é uma questão que a gente tem que pensar com muito cuidado no Brasil. A gente tem que ampliar o significado de patrimônio também, né, porque não é só o patrimônio material, são as paisagens também, né? Né? Não é só. Eu acho que tenho pensado muito nos umbuzeiros do Nordeste, né? Que é uma árvore que é uma árvore parecida com a castanheira aqui na Amazônia, que eu acho que tem uma história íntima com os povos do Nordeste, os indígenas, né? E também depois do interior, que é muito antiga, do sertão, né? É provável que é uma árvore que tenha sido manejada durante muito tempo. Então, acho que a gente pode, se você vê, eu imagino, então pode ser uma grande bobagem que eu estou falando aqui, mas se você vê um umbuzeiro no interior da Bahia, esse umbuzeiro ele é patrimônio cultural também, né? Talvez não seja nenhuma novidade falar sobre isso, mas acho que a gente tem que ampliar um pouco. Eu aprendi aqui na Amazônia a tentar ampliar o significado do que é patrimônio, o que é quase uma contradição com a arqueologia, porque é além dos objetos, né? E a gente produz conhecimento a partir da materialidade, né? Mas e também incorporar as concepções que as populações locais têm sobre esse patrimônio, que às vezes são contraditórias do que a gente aprendeu. Que nós ensinamos também. De novo, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que jogar fora, né? Até porque seria um crime fazer isso, a legislação. Mas a gente tem que fazer um esforço. Agora não, agora a gente tem que esperar passar a tempestade, né? Mas a hora que as coisas melhorarem de novo, que eu acho que vai ser um momento de muita euforia, porque a gente vai ter atravessado essa época das trevas que a gente vive agora, e acho que a gente vai sair muito mais forte disso, e novas redes se formaram, isso vai ser muito bacana. E eu espero que a gente tenha condições de fazer uma discussão que nos ajude a ampliar o conceito de patrimônio a partir de um viés que seja menos autoritário, que de alguma maneira incorpore, né? Acho que o Wellington está aqui, né? A gente discutiu um texto sobre isso na semana passada no meu curso de História de Teoria Arqueológica. No limite, patrimônio é uma coisa que a gente vai ter que, né, ampliar, sei lá, né, e ressignificar.
Então, Brisa, só para tentar para não me perder aqui, ficar tergiversando, eu acho que eu aprendi muita coisa assim, fazendo arqueologia aqui, e eu aprendi muito com as populações com as quais eu trabalho, com as pessoas com quem eu tentei criar, eu nem falei, esqueci de falar, eu criei um curso de graduação, quer dizer, eu coordenei a criação de um curso de graduação em arqueologia na Universidade do Estado do Amazonas, que existe até hoje. Hoje ele está em São Gabriel da Cachoeira, só tem alunos indígenas. Eu perdi contato com esse curso. Ele nasceu e teve a sua vida, ele vem para Manaus, acho que no ano que vem. Trabalhei muito em Iranduba, perto de Manaus, né, para tentar criar um centro de arqueologia. Esse curso de graduação, a primeira turma era lá em Iranduba, e os alunos, a maioria eram irandubenses. Iranduba é muito conhecido pelo futebol feminino, né? Mas também era foi um centro, tem um monte de gente, arqueólogas e arqueólogos que estão no contrato hoje, que eu tenho contato com eles, porque a gente conversa até hoje, mas que não vão à SAB, não são sócios e sócios da SAB, que estudaram lá em Iranduba. E fazer arqueologia na comunidade, de novo, assim, minha colega Carla Gibertoni, né, durante anos a gente ia nas escolas, material, criamos um curso de graduação. Hoje em dia eu sei que está cheio de sítio importante sendo destruído ali. Isso quer dizer que não, esse trabalho é um trabalho que não acaba nunca, né? Não é uma coisa que você acha que você vai bater a varinha de condão da educação patrimonial e as comunidades vão se transformar, agora é um patrimônio, é coisa... Não é, porque as pessoas têm as suas demandas, a sua vida, mas assim, é uma relação que não se constrói de um dia para o outro, né? E que tem que estar aberta de alguma maneira, a gente tem que ampliar. Eu acho que se a gente amplia, de alguma maneira, o significado do que é patrimônio, a gente consegue fazer um discurso que talvez seja mais relevante e mais interessante para as comunidades com quem a gente trabalha. Mas eu acho que esse trabalho não acaba nunca. Não é uma coisa que vai acabar. Ele tem que ser contínuo, assim. Né? E quando eu faço essa pergunta, porque quando eu morei lá, foi em outro aspecto, assim, eu trabalhava em uma empresa que foi fazer um serviço para a Eletronorte, nós fomos para uma construção de subestação, né, a subestação de Santa Maria, porque eram localidades onde não, em 2013 ainda não, né, tinha energia elétrica e tal, e ali nós temos essa convivência, né, com a comunidade, e mesmo não sendo no âmbito acadêmico, né, nós percebemos os valores daquelas pessoas, o quanto nós aprendemos com elas, né, e aí, por isso que eu, né, fiz ainda, e outra coisa que eu gostaria de ressaltar, né, que o professor falou aí sobre o ketchup resma, que eu adoro, todas as coisas da mostarda, ketchup, maionese, então agora eu gosto mais ainda, né, depois desse investimento. É impressionante, é uma geração inteira de arqueólogos e arqueólogos que foi estudar com bolsa da família Heinz. Tem que ver se a Heineken agora se a gente vai boicotar a Heineken ou a Heineken, a gente vai tomar cerveja Heineken. Tem que dar uma pressão na Heineken. Quando eu for fazer as usinas aqui de Santo Antônio, eu trabalhava aqui já. E eu fiz o pessoal que pegou a consultoria aqui falou, a gente precisa da sua ajuda, tem que fazer. Eu trabalhei 6 meses para o projeto. Porque eu trabalhava aqui nessa região, mas porque existia um projeto político no qual eu acreditava aqui do Brasil também, que era, acredito nele ainda, apesar dos erros que cometeu, e esse foi um grande erro que cometeu, a usina de Santo Antônio, porque o impacto ambiental, o impacto social dessa usina foi horroroso, né? E eu trabalho hoje estou aqui num lugar chamado Vila Nova do Teutônio, que é a vila onde moravam as pessoas que foram desalojadas da Vila do Teutônio, que era um lugar maravilhoso, na beira do Rio Madeira, que era um lugar que tinha muito peixe. Hoje de manhã mesmo eu estava conversando, para Piracema o peixe pulava, e hoje em dia quase não tem mais peixe aqui nesse trecho do Rio Madeira. Então o impacto dessa usina foi catastrófico, foi horroroso. Mas eu participei desse projeto lá atrás, porque eu acreditava no projeto político ao qual ele estava ligado. Eu estava enganado hoje em dia. Eu acho que a gente tem que ter coragem. Hoje em dia percebo que eu estava enganado, mas ao mesmo tempo também foi feita arqueologia, tem um centro, né, tem um laboratório aqui, muita gente, um monte de projeto acadêmico saiu. Essa conversa não é uma conversa fácil, mas acho que a gente tem que ter coragem de fazer autocrítica às vezes, né? Será que eu faria isso de novo hoje em dia? Eu acho que talvez não. Mas eu também não critico quem fez, porque quem fez precisa sobreviver. Não quero me colocar eu estou numa situação privilegiada para falar sobre isso, porque eu tenho um emprego acadêmico, né? Assim, ninguém tem bola de neve também, né, Eduardo? Às vezes é difícil. Difícil, e é fácil criticar, você está fazendo, mas ninguém, né? É um monte de virgem que não põe, um monte de gente que não põe, é um monte de virgem que está no convento, né? Que não se suja, né?
E aí tem o mundo real que alguém está metendo a mão, né? É muito fácil fazer essa crítica também, entendeu? Então, sei lá, é complicada essa conversa, não tem uma resposta muito simples, mas acho que um jeito de fazer uma conversa é desarmar e entender que que a gente tem um desafio, né, muito, porque o que está acontecendo hoje no Brasil é muitos colegas meus do contrato acreditavam que eram empresários também. E esqueceram que a demanda toda por arqueologia de contrato é uma demanda pública, que vem do setor público, que é uma demanda artificial. Se você não tiver tem país no mundo que não tem arqueologia de contrato. É isso que a gente quer. É o neoliberalismo levado às últimas consequências. Então, eu acho que também muita gente no contrato que achou que era empresário, esqueceu, né? E estava feliz, né, com aquela postura de empresário da arqueologia, se esqueceu que vivia e ganhava dinheiro a partir de uma demanda que era uma demanda que vinha do setor público, porque a gente tinha um Estado forte. Então a gente tem que, todo mundo tem que parar e olhar um pouco, né? Se tem uma coisa boa no que está acontecendo no Brasil de hoje é que eu acho como professor de uma universidade pública que trabalha com dinheiro público, que teve uma bolsa de doutorado no exterior do CNPq, que a gente, sem um Estado aqui, um país do tamanho do Brasil não vai para o buraco, entendeu? Então, e acho que o pessoal do setor empresarial da arqueologia também tem que fazer essa reflexão para entender que a gente tem que trabalhar juntos de algum jeito. Ah, sim, Carlos está me corrigindo, que não era bola de neve, né? Bola de neve é religião, lá. Mas é bola de cristal, é. Eu entendi, Fabiana. Ai, meu Deus do céu. É que a gente, assim, né? Quem não está meio perturbado final de novembro, né? Nossa, uma loucura. Depois, né, o ano todo, né, estudando, a volta e meia a gente troca aqui um pouco as palavras. Não, desse jeito, meio virtual, meio presencial, né? Essa coisa meio pastosa, assim, né? Vai, não vai, né? Pois é. E aí, galera, Brisa, como é que estamos de perguntas? Então, coleguinhas, perguntas? Mais alguma? Vamos lá, os colegas aí. O professor Carlos está tão quietinho. Eu sei que ele está lá na outra reunião, mas fale um bocado, fale um pouquinho, gente. Você está em duas, né? Mas eu agradeço em seu nome também, né? Que a gente, na verdade, Carlos que meio que teve essa concepção desse tipo de evento, assim, projeto, né? E todos nós indicamos um nome, e a indicação do teu nome foi Carlos que deu, né? Então, por isso que eu estou provocando ele, que eu falei, não, fecha com... Né? E esse objetivo é a gente trazer toda essa diversidade, sabe, da nossa arqueologia, porque não adianta só a gente ver o que tem na Bahia, né? A Bahia não é uma ilha, né? Então a gente tem que ver essa diversidade, né? Transitar e ver essas experiências diferentes. Então é esse meio que a ideia do projeto, assim, de que novas gerações, né? Pessoal que está em formação e nós também, né? Que a gente possa realizar essa troca, né? Essa troca que eu acho que é bem importante, viu? Mas vou deixar para a Brisa aqui. A gente se viu em Cachoeira aquela vez, foi muito bacana, né? Não combinamos. Eu lembro que eu entrei no restaurante e a Fabiana falou, tem arqueólogo na área. Eu lembro direitinho, naquele restaurante bacana, não lembro o nome dele. E foi muito legal, vocês me receberam na Sol e Lua. Sol e Lua, é muito legal. Foi muito bacana essa. Eu não ia à Bahia há muitos anos, fazia anos que eu não voltava à Bahia, e foi uma viagem muito bacana. Fui para o Congresso de Ecologia Política em Salvador, né? A gente fez aquele dia, a gente fomos até Santo Amaro, aí Cachoeira, muito legal, muito bacana mesmo, né? Foi legal reencontrar você sem querer é bom. Eu nunca trabalhei na Bahia. Na verdade, trabalhei um pouco. Eu fiz uma etapa de campo de 15 dias. Faz mais de 20 anos na Costa do Sauípe. Então foi com o Zanettini? Foi com o Zanettini. O Paulo é meu amigo, né? Eu sou amigo do Paulo desde então, a gente é amigo até hoje, né? E foi a minha única experiência arqueológica aí, mas eu vou ficar aqui na Amazônia, eu acho. Mas a arqueologia é maravilhosa, né? Você venha visitar a gente quando acaba essa loucura de pandemia, né? Prazer. Mas me diz uma coisa, a gente ficou curioso e você prometeu que ia falar um pouquinho aí sobre o campo aí de Roraima. Fala um pouquinho só para a galera assim entender como é que é. Então, esse sítio aqui, Rondônia, né? A gente está aqui no Rio... Rondônia, tá vendo? Eu de novo? Esse sítio é um sítio interessante, Fabiana, porque o nome dele é Teotônio.
ele está localizado junto a uma cachoeira que não existe mais, foi afogada pela construção da usina de Santo Antônio, chamada Cachoeira do Teutônio. E esse sítio, aqui em Rondônia, tem uma figura que é inescapável da arqueologia de Rondônia, que é o Eurico Miller, né, que é um cara que viveu aqui em Porto Velho, trabalhou muito por aqui, fez muita coisa. E hoje em dia eu trabalho em 2 sítios aqui em Rondônia que ele escavou anteriormente. Esse sítio Teutônio e outro chamado Monte Castelo, que é um sambaqui fluvial que fica lá no Rio Guaporé. E o Miller trabalhou aqui, e esse lugar onde está esse sítio, junto de uma cachoeira que era muito piscosa, tinha muito peixe. Tinha um festival de pesca, era um lugar que as pessoas vinham de longe, a pesca era uma atividade econômica muito importante aqui. Tinha uma comunidade na beira do rio que vivia da pesca, da exploração da pesca, para vender o peixe e para a pesca esportiva também. E aí, por causa da usina, essa comunidade foi alagada. E esse sítio, onde está o sítio hoje em dia, está coberto de mata. Mas até 10 anos atrás, era o caminho para chegar nessa comunidade. Tinha uma estrada que atravessava esse sítio. E aí o Miller tinha publicado algumas coisas, você via, passando por essa estrada, você via terra preta, cerâmica, né? Mas o Miller tinha publicado algumas coisas sobre esse sítio, mas por quê? Tinha esse movimento todo, eu achava que o sítio estava muito impactado, que ele não estava destruído, né? Digamos assim. Mas o Fernando Osório de Almeida, que era me orientando na época, hoje em dia ele é professor da UERJ, lá no Rio, o Fernando falou, não, vamos lá, dar uma olhada. Eu falei, cara, não tem mais nada. Ele falou, não, vamos lá. Aí um dia ele resolveu, ele não estava aqui, ele resolveu vir para cá. Ainda bem que ele veio, que ele não me ouviu. Ele veio e ele começou a fazer umas sondagens, umas tradagens, e a gente viu que tinha um potencial arqueológico grande, tinha muito depósito bem preservado. E, de fato, resumindo uma história longa, a gente está trabalhando aqui, a cada 2 anos a gente veio para o campo desde 2011. E a gente tem uma sequência de ocupação que começa mais ou menos 9.400 anos atrás e vai até hoje, na verdade, né? Porque tem uma fazenda abandonada em cima ali do sítio. Nesse campo específico, a gente encontrou coisas muito legais, terras pretas de mais de 5.000 anos, a gente tem 7 ocupações diferentes, é um sítio estratificado, uma ocupação em cima da outra, um sítio a céu aberto, né, estratificado. Isso é comum aqui na Amazônia. Geralmente, sítios em caverna, em gruta, que são estratificados, né? Mas aqui a gente tem sítio a céu aberto com várias ocupações, uma em cima da outra. E nesse campo específico, a gente está fazendo 2 coisas. São 2 projetos de doutorado, de uma orientanda minha, que é a Laura Furquim, e do Tiago Carter, que é orientando de doutorado também. O projeto do Tiago tem a ver com umas ocupações cerâmicas que a gente datou entre mais ou menos 3.200 e 2.500 anos atrás. Então, na base, pena que não dá para mostrar, mas elas estão enterradas, são depósitos de terra preta de 2,5 metros de espessura. Mas a gente tem uma data que a gente obteve há 2 anos atrás que chega a 4.000 anos para essas cerâmicas, que são da tradição Pocó-Açutuba, que é uma tradição ampla aqui na Amazônia. E a gente quer entender se essas datas de 4.000 e poucos anos elas são consistentes mesmo, se a gente datou um carvão meio freak perdido ali, ou se a gente tem realmente contextos associados a essas cerâmicas que têm mais ou menos 4.000 anos. Então, essa escavação com o Tiago, a gente está tirando mais de 2,5 metros de terra. Como a gente já conhece a sequência estratigráfica, a gente está escavando por camadas e não por níveis artificiais. Então, a gente tem uma camada jatuarana, tem uma camada jamari, tem um aterro, e depois a gente tem essa camada que a gente chama de Pocó-Açutuba. Então, a gente está escavando por camadas, não por níveis artificiais, para poder adiantar. A gente está com uma escavação de 9 metros quadrados aberta agora, que está com 1,80 m nesse momento. E nós vamos ficar aqui até o dia 12 de dezembro. E a outra escavação no mesmo sítio, esse sítio é muito grande, ele tem dezenas de hectares de área. Tem a ver com o projeto da Laura, é o oposto. É um depósito quase superficial, é da última ocupação, chamada Jatuarana, que a gente quer entender como é que era o processo de uso das plantas aqui nos últimos séculos, antes da chegada dos europeus e no início do período colonial. E aí é o oposto, a gente identificou um contexto unicomponincial, que tem 30 centímetros de profundidade, mas é impressionante. A gente passou o trator, desse lugar dá para chegar com a máquina ali. A gente raspou a superfície com o trator, tiramos 5 centímetros para limpar todo o mato, pusemos uma área grande e estamos escavando agora. E nesse caso, a gente tem uma camada de solo que tem mais ou menos uns 10 centímetros, e depois a gente tem um monte de vaso quebrado in situ, que mostra que talvez a gente tenha um contexto doméstico, talvez uma maloca, a gente não sabe direito ainda ali. Então, estamos expondo nesse caso, estamos fazendo uma escavação ampla e expondo esses vasos quebrados in situ para entender esse contexto doméstico. Então, no mesmo sítio, a gente tem contextos totalmente diferentes.
Isso é uma coisa muito legal aqui da arqueologia amazônica, né? É uma arqueologia tecnicamente muito legal de fazer, porque você não tem uma receita de bolo, né? A gente escava por níveis artificiais, mas quando a gente consegue entender as camadas, a gente passa a escavar pelas camadas. Quer dizer, não tem uma receita de bolo, não tem que ser, né, nível natural, nível artificial, né? Superfície ampla, poço teste, a gente faz tudo o que dá para fazer. Quando dá para botar a máquina, bota, quando não dá, não bota. Não tem, é uma arqueologia que te permite trabalhar com várias técnicas diferentes, o que é uma coisa que é bacana, né? Então, resumindo, é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui agora. Muito bom. E a gente agradece muito você ter saído lá do campo, que a gente sabe que você gosta tanto, e Não, ainda ter reservado esse tempinho para falar com a gente. Eu fiquei muito feliz quando vocês me convidaram, o Carlinhos me convidou, achei muito bacana, né? Acompanho à distância o trabalho de vocês, mas acho muito legal, né? E eu acho que é um centro importante de formação de arqueólogas e arqueólogos, patrimônio, é uma coisa, né, muito bacana. Eu fiquei muito feliz de verdade mesmo e honrado com o convite. Obrigado muito legal poder falar com vocês. É isso aí. Se alguém passar por São Paulo, eu estou lá no MAI, né? Manda, né, a Fabiana e o Carlinhos têm meu contato, dá um alô, terei prazer em recebê-los e recebê-las lá no museu, passando por São Paulo. Então, já que, né, todos já estão satisfeitos e não temos mais perguntas, passo para a fase final, né, que o professor vai fazer suas considerações, e já agradeço também a sua participação e a de todos e todas. Fico muito feliz de poder estar com vocês aqui essa tarde, de muito aprendizado. Foi muito bom. Acho que é isso, gente. Obrigado, né? Eu acho assim, eu falei que estou fazendo quase 40 anos até hoje. Adoro arqueologia. Acho que a arqueologia é um jeito que a gente tem de olhar para o mundo, na verdade. Nos ajuda a olhar para o mundo, entender o mundo melhor, né? Eu acho que a gente tem, como arqueólogas e arqueólogos, um lugar importante para ocupar nos debates que a gente tem sobre o mundo contemporâneo. A gente vive numa grande crise socioambiental hoje, né? E no fundo a arqueologia trabalha com isso, né? Ela é uma matriz a materialidade arqueológica, ela também é socioambiental, ela mistura essas duas coisas. Então a gente olha para essa materialidade ao longo do tempo e acho que ela nos dá um lugar importante para falar para o mundo. Hoje a arqueologia funciona bem para contar as histórias que foram silenciadas, né? As histórias dos povos, entre aspas, sem história. Isso é uma coisa que é muito potente, assim, que ela tem. E eu acho que nós estamos num lugar bacana. Então, vamos, né? As coisas vão melhorar e a gente vai sair mais forte de tudo isso e vamos continuar fazendo uma arqueologia que pode ser muito interessante, além de ser interessante para nós, é óbvio, né? Mas para a sociedade em geral, né? Então, obrigado pelo convite, é um prazer mesmo, de verdade, participar. E é isso aí. Tomara que a gente se veja na próxima SAB, né? Presencialmente, né? Quem puder abrir as câmeras, só para mim dar um printzinho aqui na... Salva de palmas para a professora também. E também a gente bater palmas aqui. Obrigado, valeu, gente. Obrigado. Obrigado também, Fabiana e Carlinhos. Obrigado. Obrigada. Eu vou parar a gravação agora, peraí. Aí eu te mando esse printzinho aqui.